Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do CNX Cast. Hoje a mesa está mais do que especial. Tem aqui comigo 3 mulheres que vou apresentar agora para vocês. Elas são coautoras aí de um livro muito especial. Esse livro aqui, ó, Escolha Brilhar, que já está disponível para você abençoar a sua vida, né? Muitas mulheres aí que vão com certeza ler e terem, né, as suas mentes e vidas transformadas. E para começar aqui, quero começar com a pastora Carol Luxinger, né? A pastora que também é minha irmã, gente, para quem não sabe, é uma mulher incrível. Ela é pastora, conferencista, escritora, casada com o pastor Cinho, mãe de Henrique e também de Helena, e junto com o seu esposo é pastora presidente da Igreja Ramo da Videira, também é diretora pedagógica do Colégio Ramo da Videira, professora do Rema Brasil e ministra em diversos países, né? Diversos eventos que ela faz em alguns países. Então, quero deixar a pastora se apresentar, dar um oi pra gente. Oi, gente linda! Que alegria estarmos aqui, que alegria fazer parte dessa mesa linda, abençoada. Que alegria divulgar esse livro incrível que nasceu no coração de Deus. Eu sei que esse podcast vai ser incrível e você precisa assistir ele até o final. Bom demais. E a nossa segunda convidada, né, uma mulher muito, muito ungida, a nossa bispa, né, Niara Neri. Ela é também, né, pastora desde 1990, é formada em pedagogia, em música e serve ao lado do seu esposo, o bispo Miguel Ângelo Neri, na Igreja Família da Graça, comunidade cristã, né? Também é mãe de 3 filhos, avó de 5 netos. Uau. Bispa Niara tem uma trajetória marcada por firmeza, sensibilidade e dedicação a formar famílias e líderes, não é isso mesmo, bispa? Sim, pastor, uma alegria estar com vocês, uma honra muito grande. Estava até falando aqui que eu estou no meio dessa família que honra a Bahia, né? O Brasil é fruto de gente que deu o seu sangue aqui. Amém. A família de vocês. Então é uma honra, uma alegria. Muito obrigada por esse convite e poder participar desse momento tão importante que é o lançamento desse livro, que eu tive o privilégio de participar. Muito bom. E também ao meu lado, né, a minha co-host aqui dos episódios da CNX, a pastora Priscila, que é minha esposa, pastora da Igreja Conexão, casa, mentora do projeto Extraordinários, né, para mulheres, mãe da Cristal e da Zoe, e também uma das coautoras desse livro. Fala um pouquinho, amor. Olá, gente! Muito bom estar com vocês aqui, com essas mulheres maravilhosas, extraordinárias, como eu sempre digo, né? E o privilégio de poder fazer parte desse primeiro livro que eu faço parte como coautora, né? E a oportunidade da gente estar aqui divulgando a palavra de Deus, falando mais sobre aquilo que a gente gosta de falar, né? Que é a vida com Jesus. Então, tenho certeza que esse podcast, ele vai alcançar muitas pessoas, apesar do livro ser escrito por mulheres e direcionado para mulheres, eu creio que o conteúdo serve para todas as pessoas, né? Seja homem, seja mulher, não é isso? Verdade. E a gente queria, assim, antes de falar especificamente do livro, conhecer um pouquinho mais vocês, né? Então eu queria pedir para a pastora Carol falar um pouquinho quem é a pastora Carol, né? Para quem ainda não conhece, né? Falar um pouquinho aí das suas experiências, da sua trajetória ministerial, um pouco mais aprofundadamente aí para as pessoas te conhecerem melhor. Amém. Então, gente, a gente está aí, né? Servindo ao Senhor em alguns âmbitos. No âmbito da fé, no âmbito da igreja local, também ensinando a palavra de Deus através desse centro de treinamento, o Rema Brasil. E é isso. Eu creio que o Senhor está levantando nesse tempo mulheres cheias do Espírito Santo para pastorearem suas casas, pastorearem, né, juntamente com seus esposos a igreja local, mas também pastorearem uma geração de mulheres que Deus está levantando para esse tempo. Então, eu acredito que essa é a nossa missão. E ó, só para contextualizar, porque a bispa falou sobre família, né? Sim. Talvez a galera aí não saiba, mas realmente pastora Carol, pastor Jonatas são irmãos de sangue e eu sou aqui esposa do Jonatas e cunhada, né, da pastora Carol. Então a gente tem aí os laços familiares além do laço ministerial, né, mas apesar da bispa não ter o nosso sangue da família, tem o sangue de Jesus, da família de Cristo, estamos todos aqui graças juntos. a Deus. Fala um pouquinho, bispa, por trás aí, né, para quem não te conhece, conta um pouquinho mais, né, para as pessoas poderem se identificar também com a sua história, conhecer quem é a bispa. Sim. Então, eu estou no ministério há muito tempo, né? Nós fomos ordenados ao ministério no ano de 1990. É o ano em que nasceu nosso filho primogênito. E começamos, mas eu fiz uma escolha que foi tomar conta de meus filhos.
Eu ontem contava para as mulheres, no sábado eu contava para as mulheres que eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, que as crianças nascendo, eu sempre fui uma mulher muito ativa, sempre gostei de estudar, de trabalhar na igreja, enfim, quem me conhece 5 minutos vê que eu sou efervescente, né? Eu sou sanguínea hemorrágica. Então, mas os meus filhos estavam chegando, de repente eu tinha 3 crianças pequenas, tinha uma igreja que eu amava e queria cuidar, mas eu tinha os meus discípulos primeiro. E eu me lembro claramente um dia eu passando no Vale do Canela, na frente da minha faculdade, na época que eu fazia pedagogia ali embaixo, e o Senhor me disse assim: essa faculdade vai permanecer aí, mas os seus filhos vão crescer. Então eu fiz uma escolha, pastor, eu vou dizer a vocês, minhas amigas, que eu tive que rasgar minha própria carne, porque talvez pessoas têm um temperamento diferente, são mais caseiras, talvez não seja tão pesado, mas para mim foi muito pesado. Mas eu fiz essa escolha de maneira muito consciente, de estar com meus filhos, de estudar a palavra com eles, de acompanhá-los. Então, durante muito tempo, eu estava na igreja, até servia, mas a minha prioridade do meu tempo era ficar com os meus filhos. E eu fiz isso durante muitos anos. Via meu marido ir para os congressos, para as conferências, para os cursos, e a maioria das vezes eu não podia estar com ele, querendo muito estar, mas não podia estar. Mas hoje meus filhos estão casados, estão no Senhor, graças a Deus, pela graça, porque no fim é tudo graça. Mas hoje eu posso ter um pouco mais de tempo, porque já tenho casado, já vou para minha 6ª netinha. A Gabi tá grávida de uma menininha. Legal. Eu tô amando porque vó dorme à noite. É verdade. Vó dorme. Tempo de boa. Exatamente. Então agora eu posso, de maneira mais efetiva, cumprir o que Paulo ensina a Tito no capítulo 2, versículo 4. Esse é o meu lema, com muita clareza. Agora, eu tava falando que a idade traz algumas coisas difíceis, né? Porque você vê o colágeno, parece que ele tá ali indo embora. Volte, né? E você já não tem mais tantas coisas, você percebe claramente. A idade tem esse ônus, mas tem o bônus de que você tem uma clareza de propósito que você antes não conseguia ter por conta do seu momento. Então hoje eu estou para o meu marido, né, e para cumprir o que está escrito em Tito 2:4, 3 e 4, que diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem zelosas, boas donas de casa, a amarem seus maridos e filhos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E pela graça de Deus tenho tentado cumprir isso da melhor maneira que eu posso, com a bênção do Senhor. Essa é a minha estação. Amém. Com muita alegria. Amém. Eu quero fugir do roteiro já. Porque eu tava vindo pra cá e já tava refletindo sobre isso, sabe? Porque eu acho que talvez seja a dor de muitas mulheres. Né? E eu acho que a gente poderia compartilhar um pouco mais sobre isso, porque nós 3 somos mães em etapas diferentes, né? E cada uma passando por desafios diferentes, e o Senhor tem tratado muito ao meu coração, bispa, pastora, sobre esse assunto, né? Porque eu também sou uma mulher muito sanguínea, o Jonathan sabe, eu não quero ficar parada. Eu acordo, eu quero acordar cedo, eu quero fazer muita coisa, eu sou daquela que, tipo, se eu não estiver fazendo alguma coisa, eu me sinto estranha, né? Só que o Senhor começou a falar no meu coração sobre o meu principal papel como mãe, né? Porque, por enquanto, eu posso deixar outra pessoa fazer no meu lugar algumas atividades da igreja, mas não tem ninguém que me substitua como mãe. Exatamente. E por um tempo, talvez algumas mulheres aí estão começando a maternidade. Eu tenho uma filha de 5 e uma de 2, então ainda é bem recente pra mim. E talvez no início dá aquele bolo na cabeça de você: peraí, o que tá acontecendo com a minha vida, né? Porque eu fazia tanta coisa e agora eu tenho um outro ser pra cuidar, e às vezes a gente fica tipo, eu amo, mas ao mesmo tempo tô triste, né? E ninguém fala sobre isso, né? Sobre essa crise existencial que a gente vive. E eu vivi por um tempo sendo bem vulnerável e querendo fazer as coisas pra Deus, porque eu sempre fui envolvida com a igreja, sempre fui apaixonada, muito mesmo antes de conhecer o Jonatas, né? Antes mesmo de ser consagrada pastora. E aí eu me vi nesse momento de, meu Deus, eu não posso deixar as minhas filhas nesse momento, eu preciso cuidar delas, eu preciso priorizar elas, né? E desde o ano passado, eu e o Jonas, a gente tem feito um exercício de remanejar a nossa agenda para incluí-las como prioridade.
né? Não deixando de fazer as demais coisas. E está sendo, apesar de ser sacrificante, ao mesmo tempo, Deus está derramando uma graça no meu coração de uma forma que eu falo, uau, que privilégio é poder criar essas duas meninas que são tão especiais, sabe? Todos os dias o Senhor vai derramando um amor maior. E eu comentei um dia desse na igreja, para finalizar esse pensamento, que Deus, eu acho que Ele realmente nos deu a oportunidade de sermos pais e mães, pra gente entender um pouco do amor dele por nós. Porque é isso que acontece, esse amor que não tem como explicar. É sacrificante, dói, mas é maravilhoso. Então eu quero que vocês compartilhem um pouco sobre essa jornada dupla, tripla, quádrupla. Né? Priscila, eu amo o versículo em Eclesiastes que fala assim, que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Então eu acho que, né, esse discernimento espiritual do tempo é muito, muito, muito maravilhoso, né? E então eu acho que deve ser um prazer para nós quando o Espírito Santo traz essa sinalização. Comigo também aconteceu, eu fui fazer uma conferência grande e sentou ao meu lado uma neuropsicóloga de embriões. E ela já começa a estudar a psicologia do embriãozinho. Aí, assim, ela olhou para mim e ela falou, pastora, com muito respeito, eu te conheci nesse evento, mas o Espírito Santo está mandando te dizer uma coisa. Qualquer pessoa pode pregar em um evento, mas a mãe de Helena e Henrique só você pode ser. Isso. Então, esse comando eu também recebi no ano passado e a gente fez a mesma coisa, a gente pegou as agendas e a gente reorganizou, entendendo o tempo e o modo de Deus, né? E dizendo para o Espírito Santo, bom é mesmo te obedecer. Sim. Então eu acredito que isso é um clamor do Espírito Santo. Eu sei que muitas mulheres podem não, talvez estarem pregando, ensinando, mas elas têm a sua vida corrida, elas têm Trabalho, muitas vezes sim. 2, 3 empregos, elas têm a jornada dentro de casa. E eu sei que a prioridade do Espírito Santo é que a gente seja aprovada primeiro dentro do nosso lar, para depois a gente ser aprovado fora dele. É exatamente isso. Eu creio que o grande desafio na vida de qualquer pessoa, mas como estamos falando de mulheres, é você discernir a sua estação, né? Você está vivendo, qual estação eu estou vivendo, porque dependendo da estação que você está vivendo, você tem prioridades diferentes. Exatamente. Então, as minhas prioridades são muito diferentes de Priscila. Temos coisas em comum, como mulheres, mas a sua estação é completamente diferente da minha. Eu amo estar com meus netos e marco os almoços e gosto de estar com eles, mas eles não são a minha prioridade. Eles são o dengo que eu posso estar, que eu quero estar e gosto de ajudar meus filhos, mas eles não são mais a minha prioridade. Sim. Então, a gente discernir qual é a estação vai ajudar a gente a colocar tudo na agenda, porque não dá pra parar tudo. Você não é parar tudo, não é isso. É isso que eu queria pontuar, né? Que às vezes, ouvindo isso, as mulheres falam, então eu tenho que parar 100% Parar isso. tudo, Não, é não. só você saber o ritmo de cada área. Exatamente. Né? E você saber que, assim, antigamente as mulheres tinham uma outra realidade. As famílias viviam de uma maneira muito simples. A gente não tinha uma série de coisas que hoje a gente precisa ter. Então, as pessoas viviam em casa, era basicamente comida, saúde. Se você tem um médico, tá tudo bem, mas a gente não vive mais nesse tempo e nem queremos mais. Quando temos acesso, queremos acessar todas as coisas. Então, o que você precisa é saber como você pode fazer sua agenda de maneira que você possa ajudar, inclusive financeiramente, o que é necessário. E até eu acho que hoje a mulher precisa também se sentir valorizada. Produzir alguma coisa também é saudável. Quando você realiza alguma coisa fora de casa, isso lhe dá um prazer de você estar de alguma forma participando, você ter seu dinheiro. Eu acho que isso é muito bom, você poder se cuidar. Autoestima. Então, você produzir de algum modo também é bom para sua saúde emocional. Útil, né? Perfeito. Então você pode pegar a sua agenda. Eu acho que o que vocês estão fazendo é exatamente isso. Exatamente. Porque os casais não têm diálogo, né? Aquele livro, eu estava conversando com o Miguel agora, a gente estava numa reunião, a gente dizendo sobre aquele livro que não é evangélico, mas que tem muito... É aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Gustavo Cerbasi, né? E ele diz que o diálogo é a chave de tudo. E a maioria de nós não foi ensinado em casa a conversar marido e mulher, pelo contrário. A maioria de nós vem de lares disfuncionais, de uma outra época em que as pessoas não sabiam conversar. Então, quando vocês podem dialogar e dizer, o que você faz para me ajudar? Né? E você toma
toma conta disso. E eu disse, e aí com amor e com graça e com paciência, a gente ajusta de maneira que a gente priorize os nossos filhos, mas não precisa parar tudo. É só ter equilíbrio. E eu acredito que quando o marido, ele entende essa responsabilidade de fazer parte do lar, isso ajuda muito também, né? E de encontrar na esposa, falar, poxa, ela é mãe, mas ela também é outras coisas. Sim. E eu vou dar esse suporte no que depender de mim, pra que ela também possa fazer algo, né? Porque muitas vezes a mulher, ela fica limitada porque ela não tem esse suporte, né? Então é muito importante. Eu agradeço a Deus pelo Jonas, porque tem esse companheirismo, essa troca de, olha, hoje você faz isso, eu vou fazer aquilo, e a gente vai se juntando pra gente poder dar o suporte pras nossas filhas e também das nossas atividades fora, né? É uma equipe. É uma equipe. Eu acho que a gente precisa treinar em casa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, já que não tivemos, a maioria de nós não teve, que quando o outro tá bem, é bom pra mim. Claro. É bom pra mim. Porque a nossa geração passada, pelo menos a minha, era assim, sempre nível de competição. Não, você tem que ficar, não você... Até tem, porque o marido tem uma prioridade bíblica, de ele suprir financeiramente e manter a casa, e a mulher de cuidar mesmo. Mas nada impede que ela participe dessa área e que ele participe dela com amizade, com amor. Exato. De saber que se o outro tá feliz e bem, é bom pra mim. Isso, e talvez com né? pesos diferentes, né? Sim. A gente vai produzir fora de casa, mas a gente não tem o mesmo peso. Exatamente. Que o homem Porcentagens tem, diferentes no de final. entrega. Deixa eu só acrescentar algo aqui. Eu li o que vocês escreveram, né? As três escreveram no livro pra Olha gente poder só! fazer podcast. Uau, legal. E dentro desse assunto das várias bandejas que a mulher tem que carregar, que eu acho que hoje em dia existe uma expectativa que a mulher seja meio que super-herói, né? Assim, uma Mulher Maravilha, né? E aí tem um trecho da bispa aqui que fala muito sobre isso, que ela fala assim, ó, vivemos tempos difíceis, ansiedade, estresse, medo do futuro, exaustão emocional, se tornaram moedas correntes em muitos corações. Aí ela fala assim, mulheres em especial enfrentam cobranças desde cedo. Seja forte, bonita, bem-sucedida, maternal, doce, inteligente, resiliente e magra. Eu achei esse magra me pegou. Minha aluna Foi a cereja do bolo. É porque, assim, talvez tem gente que eu acho que Priscila, do jeito que eu acompanho ela nas redes sociais, ela é another level, né? Ela vive acima de meu Senhor, essa menina, Senhor, peraí, você pode pegar um pouquinho dela pra trazer pra mim? Porque eu enfrentei isso muito, muito cedo. Eu fui uma adolescente gordinha. E eu atravessei a vida, então, aquela fase que a gente não sabia na época o que a gente sabe hoje. Não tem na minha época não tinha Monjaro, não tinha nada dessas coisas. Então a gente ia se batendo na vida. E eu, por conta disso, cada vez que eu engravidava, eu virava um ser em cima de mim. Então eu sofria muito. Eu te digo que eu parei de ter filhos. Hoje, talvez se fosse antes, mas o que mais me incomodava não eram os filhos, não era dinheiro, a gente sempre em casa a gente sempre teve uma vida assim simples, mas eu ficava muito, porque meu marido não era gordo, nunca foi gordo, e eu lidava com isso muito de perto desde a adolescência, e eu tive que parar e dizer, olha, não tem como reclamar. Não adianta que ninguém está interessado em suas desculpas. Ou você se vira ou você vai ser infeliz. Como eu não queria ser infeliz, eu resolvi resolver meu problema. Mas ele é um problema que vai acompanhar até o fim. Enquanto você tolera, não muda. Não. Aí, a partir do momento que você não tolera mais... Você tem que encarar isso não como uma maldição, mas é o seu probleminha. O seu difícil é esse. Sim. Então, já que o meu podia ser diabética, podia ser doente de outras coisas, graças a Deus não tinha nada disso, mas eu tive que lidar com esse peso literalmente em cima de mim. A gente vem de uma época que a obesidade era quase como se fosse apenas um desleixo. E hoje, nessa época, já se entende que não é apenas desleixo. Né? Que é considerado uma doença, né? Uma doença. E é uma, inclusive, é uma pandemia, exatamente. Então, assim, é claro, a construção hoje de pensamento é outra quando a gente vai enfrentar a obesidade. E assim, eu me solidarizo porque também passei, Jonatas bem conhece, eu passei por esse caminho e a gente fica com marcas.
né? A gente tem um histórico. Sim. E graças a Deus, a gente decidiu ser curada nisso. A gente decidiu ser uma mulher sarada até para curar outras e para inspirar outras. Mas que é algo que precisa ser dito, precisa ser conversado, precisa ser levado em consideração, né? E a gente precisa dar as mãos para caminhar com quem também está passando por isso. Como a senhora falou, tem casos e casos, né? Tem hoje as doenças emocionais, mas assim, e o que a gente vai fazer? Vamos juntas, vamos enfrentar juntas e vamos superar juntas, né? A gente fez um grupo na igreja algum tempo atrás que chamava CPI. Hoje a gente não colocaria esse nome. Mas foi quando começou essa coisa de CPI, né? Que então era Clube do Peso Ideal. E a gente se encontrava todo sábado de manhã, as mulheres, porque eu sou vigilante do peso. Eu ia falar que eu sou carteirinha azul, sou apaixonada pelo vigilante do peso. Eu tenho Quem carteirinha nunca azul. participou do vigilante Mas do eu peso? fiz 3 anos. A senhora levava a balancinha? Pra onde eu ia. E eu fiquei tão apaixonada Contando que os pontos, né? eu queria ser a orientadora. Acabei ganhando pra Jesus a minha orientadora. Ela foi pra nossa igreja, se batizou. Então eu me envolvi profundamente com isso, porque eu precisava, foi uma resposta pra mim naquela época, né? E aí como era muito caro na época, a gente fez algo adaptado pra igreja e foi lindo. As mulheres perderam peso. Só que tinha o diferencial de que a gente decorava um versículo por semana. Então quando subia na balança, a gente tinha de dizer o versículo da semana. E aí orávamos, era um choro tão fervoroso, porque tava ali gente que queria emagrecer e não conseguia. É uma barreira muito intransponível em determinados momentos. Então é uma cobrança real para as mulheres e a gente acaba superando porque Deus nos deu uma graça especial, mas não é fácil. É uma cobrança real, pastor. E vocês acreditam que é uma cobrança mais de vocês interna ou de algo exterior, da sociedade, do marido, de quem quer que seja? Existe, eu acho que Essa pergunta é boa. Entende que às vezes pode ser... E eu não sei, eu tô perguntando como homem, quero saber a visão feminina, né? Essa cobrança por Eu acho ser que é um tudo isso. combo. É um combo. Eu acho que é um combo em que existe uma cobrança da sociedade já que vem da nossa cultura, principalmente, e que isso gera na mulher uma cobrança que também vem de dentro dela. Então eu acho que é uma bola de neve. No meu caso, já começou na minha família, porque meu pai era militar e ele era uma pessoa, assim, que tomava conta do físico dele. Então, assim, pra ele, a gente, né, tanto que a gente fez, eu acho que se você citar em um esporte, a gente vai dizer, fiz. Então, ele tinha aquilo como quase religião, né? Então, assim, já começou na família, depois você vai pra escola, é claro, né? Que naquela época não tinha bullying, mas a gente ouvia... Só não tinha nome. A gente ouvia de tudo. E aí, eu acho que por ser mulher também, né? É esperado da mulher brasileira, da mulher ser bonita, da mulher ser magra. A gente não tinha, na minha época, a gente não tinha plus size. Minha mãe tinha que ir na feira dos tecidos, comprar tecido pra costureira fazer a roupa. Né? Então, você já começa a ser um adolescente diferente, você usa roupas diferentes, você não tá na moda. Então, eu concordo, né? E hoje, só que a gente não tinha muito nas igrejas a consciência que a gente adquiriu hoje. Sim. Né? Então, hoje, com essa consciência que a gente adquiriu, a gente já começa a ajudar umas às outras, né? A pegar na mão, como eu disse, uma das outras, não apenas a falar, a criticar, mas mostrar o caminho e dizer, vamos juntas, a gente consegue juntas. Então, eu acredito que essa é a diferença para hoje, fora, né, as ferramentas de hoje em dia. Que a gente já tem. Eu acredito que é isso mesmo que vocês falaram, porque depende da pessoa. Eu sou bem ligada nessa coisa dos temperamentos, eu gosto, né? Já deu pra... Uma pessoa colérica, ela se cobra muito, ela é perfeccionista na sua própria índole. O sanguíneo já não é tanto assim. Ele se incomoda mais porque o outro se incomoda. Porque a figura do outro é muito importante pra ele. O colérico não, ele se basta, né? Então ele se cobra muito porque ele é perfeccionista. Ele só aceita fazer tudo muito. Outros temperamentos não são tanto assim. Mas é uma cobrança, é terrível. É terrível. E eu acho que a gente ainda é muito pouco nas igrejas. Porque se você observar, ainda se cria muito do tipo assim, não é nada demais comer, não. A gente ri nas igrejas, cria de comer muito. E acho engraçado. Não é engraçado. Não é engraçado você dizer. Esses dias eu tava com uma menina nova na igreja, que tem idade de ser talvez minha neta. E ela dizendo, eu não posso ficar rindo, não posso ficar 2 dias sem açúcar porque eu tenho
Como é, Dependência? Dependência. E rindo, eu falei, não é engraçado. Não é engraçado isso, sabe? Você, a gente ri, né? Ah, porque não vai entrar a porta do céu estreita. E a gente fica brincando com isso. Mas não é engraçado. Eu ouvi falar que a Barbie gospel é diferente das outras, ela vive com sobrepeso, porque só vive em comunhão. Então a gente vai brincando com algo que é muito sério, porque isso machuca, isso deixa a pessoa de lado, então a gente, essa igreja de hoje é linda, né? Meu Deus, mas eu acho que tinha que ter um nutricionista na mesa, ele não está aqui, mas eu estava pensando acerca da cultura judaica. Né? A cultura judaica realmente tudo é regado à festa, à comunhão, à comida, mas era um povo que andava muito, era um povo que jejuava muito. Deus se preocupava até com qual alimento que eles comiam por questão de saúde, né? Perfeito. E outra coisa, a composição, né, do que eles comiam é muito diferente do que a gente come hoje, né? Então, você vê que eles comem muito tâmara, né? Eles comem muito peixe. Quando você viaja para Israel, você nota a comida deles. As crianças vindo da escola com aqueles sanduíches cheios de legumes. Isso, grão de bico. Eles comem muito saudável. Exatamente. Essa coisa é muito bom, né? Porque você não come com o inimigo, né? É verdade. Você não tá bem com uma pessoa, você não desce, você quer conversar primeiro. Então, verdade. É tão forte que os discípulos, depois do caminho de Emaús, eles reconheceram Jesus quando ele partiu. Então eles viram Jesus fazer isso muitas vezes. Então a gente não precisa perder isso. Isso é bom e é bonito. A gente pode aprender a lidar com isso. Né? E eu acho que esse assunto me toca muito, porque é algo que eu tenho trabalhado muito no projeto que eu tenho, Extraordinárias, né, de mulheres, porque eu acredito que você falou, né, a senhora falou, perdão, que tratou sobre isso em alguns anos atrás com as mulheres da igreja. E eu acredito nesse papel da igreja de uma transformação integral, em que começa assim no interior, mas ela nos muda por completo, né? E não deixa de ser um assunto espiritual. Eu acredito que esse levantar já com um interesse da sua parte, já com uma vida que respalda, né? Hoje a gente, quando anda com você, Priscila, quando a gente convive com você, a gente vê que é um chamado de Deus. Amém. Que ele tem realmente te dado não apenas, né, uma influência, uma voz, mas uma revelação acerca disso. Numa fase dificílima. Pois é. Né? Porque a fase que eu estou vivendo, você tem uma coisa, mas você acabou de ter suas filhas, você tem uma filha de 2 anos. Acabou de fazer 2 anos. Então, pra mim, você é um fenômeno, minha irmã, deixa eu te dizer. Mas o que eu ia... Deixa Deus te usar. E eu ia comentar, eu lembrei o que eu queria comentar, é que vocês falaram muito sobre essa questão do cristão querer estar junto, em comunhão e comendo juntos, e isso é maravilhoso, né? Só que um dos exercícios que eu tenho feito, tenho visto como que é difícil desenvolver. É falar, gente, a gente vai ter o nosso GC, lá na nossa igreja a gente chama de grupo de crescimento, né? Nas casas. Vamos trazer coisas saudáveis, você vê a dificuldade das pessoas de fazer algo que seja saudável, né? Não tá na rotina delas e elas acabam não priorizando isso. Porque para você fazer um alimento saudável, às vezes demanda mais tempo, né? Demanda uma prioridade. E eu acredito que a gente consegue ensinar as pessoas nas pequenas coisas do dia a dia da igreja, né? E realmente a Carol falou, e Deus tem falado muito ao meu coração nesse final de ano. Ele tem trazido ao meu coração sobre a adoração. E como que ele tem trazido para mim novas revelações sobre essa bandeira, sobre esse tema, né? E uma das coisas que o Espírito Santo falou recentemente comigo e eu trouxe no Extraordinárias Out, que foi um evento que a gente fez para falar sobre tudo isso, é que Deus espera de nós um sacrifício vivo, que está lá em Romanos capítulo 12, verso 1, né? E na velha aliança, Deus, ele recebia sacrifícios mortos. Eram os animais que eram sacrificados. Na nova aliança, ele espera um sacrifício vivo. Aleluia. Ele espera mulheres que estejam cheias de vida, homens também que estejam cheios de vida e que vão sacrificar para ele o quê? Uma vida saudável.
uma vida que eu priorizo cuidar daquilo que ele me entregou, sabe? E aí Deus tem soprado algumas revelações no ano que vem aí, com certeza Deus vai fluir muito nesse aspecto, né? Mas eu tenho trazido de uma forma que não tá trazendo peso, né? Porque você trouxe sobre isso, essa questão do equilibrar as bandejas, e a mulher, o homem se sente às vezes muito sobrecarregado, e por isso que tem tanta gente com depressão, tem tanta gente com crise de ansiedade, gente que tá parando no hospital achando que tá com problema no coração, mas é emocional, né? E eu acredito que quando a gente tem a revelação bíblica sobre esses assuntos, de como viver essa vida, eu acredito que a gente consegue fazer de uma forma leve, né? Com a graça que a senhora falou, né? A graça que é o poder para eu conseguir viver a vida que Deus pensou para mim, né? Então ele não só pensa na vida que é para eu viver, mas ele me dá as ferramentas, o poder necessário para poder viver essa vida. É isso mesmo, pastora. Isso mesmo, uma capacidade, né? Sobrenatural, uma capacidade que a gente só encontra no próprio Deus, para que a gente consiga vencer as coisas que talvez na nossa carne ou nas nossas emoções a gente não conseguiria. Mas assim, o que eu acho lindo é a gente entender que pode ser difícil, mas não é impossível. Sim. Porque eu também falo sempre sobre isso. Gente, as pessoas hoje estão confundindo difícil com impossível. É difícil dizer não, muitas vezes é difícil, mas não é impossível. Com certeza. E a gente precisa, nessa geração, treinar essa geração a dizer, olha, eu prefiro me abster disso. Pode ser difícil, mas não é impossível. É domínio próprio, né? Exato. É um fruto do Espírito. Bispa, só voltando ao assunto anterior, a mulher tem essa questão de ser mãe, né? Todas aqui são, né? Mas a senhora que já criou seus filhos, né? Quero trazer algo que é interessante. A gente percebe, pelo menos na nossa igreja, chegando muitos filhos de pastores, né? Que às vezes não ficam nas igrejas dos seus pais, né? E eu, pastora Carol, que somos filhos de pastores, Priscila neta de pastor, quando a senhora falou da sua história, que você se abdicou de várias coisas para poder, né, criar os seus filhos, aqueles momentos ali que a gente sabe que tem as fases da criança, do adolescente, e eu conheço, né, principalmente o pastor Rafael Nery, que hoje é um dos grandes referenciais que a gente tem no Brasil, né, que é da nossa idade também, e eu percebo que a história dele e a minha são diferentes, e eu sei que o papel das nossas mães, o nosso pai também, mas aqui como tá mais no tema de mulher, né, eu sei o papel da minha mãe nessa abdicação de várias coisas, inclusive profissionais que ela deixou de ter para criar, né, e hoje eu percebo a mulher, às vezes ela quer ter filho, mas não quer ter esse tempo com o filho, né? Então eu queria saber da senhora mais uma vez, puxando esse tema, né? O que a senhora fez de positivo a ponto de um pastor Rafa não só não ir para outra igreja, mas assim, hoje se tornar o homem que ele se tornou, né? Que enfim, onde quer que esteja, tá trazendo aí frutos para vocês e honrando, né, a toda a criação que vocês fizeram. Pastor, eu vou voltar para a graça, porque no fim das contas é graça mesmo, né? Eu tenho tanta consciência de que às vezes eu tô sentada ali, que a gente, Carol, aliás, vocês duas já foram lá na igreja, a gente tem umas cadeirinhas que a gente coloca no púlpito ali para os pastores, e às vezes eu olho, Rafa agora tá em Orlando, né? Mas ele vem muito, ele veio esse ano umas 6 vezes, e às vezes eu olho, tá a Rafa pregando, o Dan cuidando de uma coisa, a Gabi, e eu digo assim, irmãos, eu me sinto a mulher mais rica do mundo. Esse é o ministério, né? Eu me sinto a mulher mais rica, porque quando eu era nova, eu ficava pensando, projetando pra frente e dizendo assim, meu Deus, se lá na frente eu for uma mulher realizada profissionalmente, for isso ou aquilo, os sonhos que na época a gente tem, e meus filhos não amarem ao Senhor, eu serei uma mulher fracassada. Eu tenho um pouco desse receio. Eu olhava pra mim na projeção e dizia, eu vou me sentir fracassada. Hoje, eu olho pra mim, eu não tenho tudo que eu gostaria, né? Tô cheia de... Acho que se eu contar pra vocês aqui os meus sonhos, vocês vão rir um bocado de mim, né? Mas eu tenho, pela graça de Deus, uma família. Eu me lembro tão bem que eu tava... quando a gente ia casar, eu e Miguel, e a gente... Meu tio Pedro... Não sei se vocês conhecem o pastor Pedro Moura, nosso discipulador, meu tio, pastor que nos batizou, fez a ordenação, tudo na nossa vida. E eu lembro que nas vésperas, assim, alguns meses antes de casar, ele disse, o que é que você quer, minha filha? Eu disse, tio, eu quero uma casa. Eu quero uma família que honre o Senhor. Mas eu não sabia como era isso, Priscila. Eu não tinha... Apesar da minha família, fui eu?
Não. Apesar de eu ter uma família que era evangélica, meus avós, nós somos de um tempo em que a igreja era assim. Eu li a Bíblia 20 vezes. Eu oro todos os dias e eu via a piedade sendo praticada, mas de gente profundamente adoecida na alma. Então, eu não queria isso. Eu queria uma casa. Eu sei que ninguém tem família perfeita. A gente tá na luta, eu e o Bispo ainda. A gente vai completar 40 anos de casado em fevereiro, né? Então, se vocês não têm de idade, a gente tô no topo da pirâmide, né? Então, mas eu queria uma casa em que Jesus estivesse sentado no trono. E eu desejava isso de coração. E tô buscando essa casa ainda, né? Estamos todos nós no trilho, né? Então, é assim, cada dia uma novidade. O que deu certo com o Rafa não dava certo com o Dan. Aí não dava certo com o Gabi. Cada um. Então, é o desafio da sintonia com o Espírito Santo. A gente precisa aprender o timbre dessa voz. Porque são muitas vozes. E são vozes que às vezes são muito parecidas. E que você precisa conhecer o timbre dessa voz. Quem é o Espírito Santo? Para você, às vezes a gente erra. Mas se você começar a ajustar esse equalizador para esse timbre estar cada dia mais perceptível, você vai cada dia acertando. Não deu certo aqui, mas Deus vai dar a graça. E o que não deu certo, filho, me perdoe, mamãe errou. Mamãe errou, você perdoa. E a gente tem essa humildade de até diante deles, de reconhecer o nosso... Para que eles não cresçam pensando que a gente é perfeita e depois eles vão descobrir que não é a pior. Sim. É melhor que eles saibam que nós estamos tentando acertar, errando, mas tentando acertar, do que eles se estejam vendo pais perfeitos e depois vão descobrir que não são. É isso que a gente vive, pastor. Eu acho que é relacionamento de 3 da manhã, né, com o Senhor, e dizer: Senhor, fale comigo, eu não estou sabendo como é que eu faço agora nisso aqui. Daqui a pouco vem outro, mas cada dia o Senhor, a vida tem um título de um livro antigo, que talvez você não conhecem, que é assim: Seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E é porque justamente vai mudando, e cada dia ele dá estratégia, e essa amizade com o Espírito Santo é poderoso. Bom demais. Vamos falar um pouquinho do livro, então, né? Pois é. Escolha Brilhar, gente, aí mais uma vez, disponível aí para todo mundo que quiser adquirir, né? A gente vai deixar aí na descrição um link aí para que você possa com mais facilidade achar esse livro, tá certo? Me contem aí, né? Quem quiser começar, fique à vontade. Como é que esse projeto chegou para vocês? Qual a importância de vocês fazerem parte desse projeto? Deixa eu começar falando então. Fala. Porque eu li também o capítulo de vocês, né, para poder preparar aqui para esse podcast. E eu tava refletindo, né, porque quem idealizou esse livro foi a pastora Ludmila, né, lá de Feira de Santana, uma mulher maravilhosa, extraordinária. Beijo, Lud. Espero que ela veja esse E podcast. se Deus quiser trazer ela aqui, né? Com Pra contar um certeza. pouco também do que Deus tem feito lá. E aí, aqui na introdução, ela fala um pouquinho, né, sobre o que Deus colocou no coração dela para esse livro, para esse tema Escolha Brilhar. E depois que eu li os nossos capítulos, eu falei: uau, o mesmo tema, mas abordagens totalmente diferentes, né? A pastora Carol falou sobre posicionamento, a bispa falou sobre inteligência emocional guiada pelo Espírito Santo, né? E eu falei bastante sobre identidade, né? Então eu queria começar conversando um pouco sobre isso, como que é possível, né, a gente tratar sobre o mesmo assunto de formas tão diferentes e complementares, né? Podem falar. Meu Deus, eu acho que isso só pode ser a mente do Espírito Santo, né? Exatamente. Multiforme, graça e sabedoria é o que a Bíblia fala. Mas eu acho que talvez seja o que o Espírito Santo tinha de peculiar em cada uma de nós e o que ele queria, né, dar voz, o que ele queria deixar aparecer. Então eu acredito que, né, como ele é o dono do projeto e ele também escalou a gente, então ele deu, né, essas Uma especificações de assuntos que todo mundo que lê vai estar completo, né? Eu pude estar, né, que vocês não conseguiram, vocês estavam com outros eventos e não puderam estar lá no lançamento, lá em Alphaville, São Paulo. E eu consegui ir, né, e foi tão interessante, porque eu não conhecia nenhuma delas, a não ser Lud, mas muito pouco. Eu conheci Lud quando fui para o seu lançamento. Ah, é verdade. Naquele dia que eu a conheci, né? E fiquei muito feliz que ela me incluiu no projeto. Entrei logo porque eu já tinha sido convidada outras vezes, mas não tinha sentido o desejo. Aí quando ela me falou de vocês e era algo ela... regional, né? Muito aí eu daqui. disse: não, aqui tem gente
gente que tem tudo a ver comigo, deixa eu entrar aí na história. Mas foi tão lindo lá, porque eram mulheres de idade diferente, de cidade, tem gente de fora de Paris, né, do Brasil todo, e elas contavam, tem umas que tem uns dramas assim de vida, que você diz, meu Deus, eu tô reclamando do quê? Pois é, deixa eu parar de olhar pra mim, porque problemas pesadíssimos de saúde, crises pesadas, e cada uma ia contando uma história. Então, assim, vale muito a pena, porque o livro, assim, são mulheres diferentes, com histórias completamente diferentes, mas riquíssimo. O livro está riquíssimo. É verdade. E pessoas reais, né, Bispa? Sim. O que eu amo que a Chave Mestra faz, ela escolhe pessoas reais. É gente como a gente, é gente que tem, né, seus desafios, e é gente que tá contando o quê? Testemunho. Jesus falou, vós sereis minhas testemunhas. Então, isso aí é testemunho vivo daquilo que o Senhor tem operado em nós e agora é através de nós. E é isso que é lindo. Então, não é ninguém, como o Jonatas falou, não é ninguém super heroína. Então, você fala assim, eu não, você é uma mulher comum, nós também. E o mesmo Deus que operou em nós deseja operar na sua vida. É isso que é lindo. Pastora Carol, lendo um pouquinho aí da sua parte do livro, você conta aí um testemunho, né, sobre aquela situação de Henrique, quando ele tinha 2 meses, e eu percebi que fala muito sobre o posicionamento da mulher, né? Qual a importância que a mulher tem, principalmente aí como a mulher, aquela espiritual, que a mulher sabe, junto com os filhos, nesses momentos difíceis que às vezes o marido passa, perde o emprego, ou um filho está no hospital, e a importância da mulher estar lá em fé, segurando aquela na luta ali, que muitas vezes é a mulher que tem esse poder mesmo ali da leoa, né? De sustentar mesmo ali, de não deixar o barco naufragar, né? Conta um pouquinho pra gente. Todo o meu capítulo tá no nosso posicionamento de fé na palavra de Deus, né? E então, quando a gente passou o que a gente passou com o Henrique, todo aquele diagnóstico e assim, aquele medo, né? Explica de você aí pro pessoal o que aconteceu com você. Ter um filho, Henrique tinha 2 meses, ele tomou uma vacina que todo bebê toma com 2 meses. Porém, né, ele teve reação adversa a essa vacina de rotavírus e ele foi internado já, assim, né? E os médicos não sabiam o que fazer, não parava nada, não havia equilíbrio de flora intestinal, ele tomava leite, expelia leite, então eram mais de 40 dejeções no dia. E assim, tava muito, muito complicado, né? Enfim, a gente tava ali no meio daquele caos. Apesar da gente estar num bom hospital, com bons médicos, os prognósticos eram terríveis, a ponto deles falarem, olha, a gente está tentando fazer as coisas, mas a gente não tem muito mais o que fazer. E nesse momento, eu me lembro que meu marido me tirou do hospital e a gente foi tentar almoçar e me veio uma visão. Olha como é importante essa sintonia espiritual. E nessa visão, gente, eu via um caixão branco e toda a minha igreja acompanhando aquele caixão. E ali eu falei, não, isso que eu tô vivendo não é nada apenas natural. O diabo quer tirar a vida do meu filho, só pode ser. Deus me deu Henrique saudável, Deus me deu um menino cheio de vida e agora eu tô enfrentando isso. Quando eu tive aquela visão, é como se o Espírito Santo estivesse me dizendo: tem alguém vindo roubar, matar e destruir. Se ligue, se posicione. Quem é você agora? E eu me lembro que quando eu falei com o meu marido, a gente ficou assim... Ok, tem uma força, né, de morte atuando por trás. E aí eu me lembro que ele estacionou o carro no hospital. E só que eu tava muito debilitada, muito fraca, e eu orava e dormia no volante. E eu me lembro que eu falava pra mim, eu não posso dormir. A vida do meu filho depende de mim. Então eu comecei a orar, e eu falava, Espírito Santo, eu não sei orar como eu preciso. Então, ore através de mim, leve essa oração pro Pai, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Você é aquele que é socorro presente na hora da angústia. E eu me lembro que eu comecei a orar em outras línguas e eu tive uma segunda visão. Uma luz? Uma mão gigante, né? Uma mão gigante e aquela mão fechava um registro. E aí eu entendi, Deus vai entrar com providência. E assim foi.
o Senhor enviou uma pessoa específica, né, que nos deu um caminho de vitória no meio daquele caos. Então, o meu capítulo é sobre isso. É sobre você entender o seu posicionamento de mãe. E só pra fechar Não aqui... só de mãe, né? De mulher. Aonde você se posiciona, você influencia. Essa conversa com você e o pastor Cinho, né? E muitas vezes o homem, às vezes, ele dá essa caída mesmo porque ele sente aquele punch, né? Eu acho que a mulher, ela tem a resiliência como algo maternal, né? Parece que essa questão de gerar filhos, ela aguenta muita coisa, né? O homem, ele é forte por fora, mas internamente, assim, às vezes ele dá uma caída, né? Então, nesse momento, às vezes, o homem nem sabe o que fazer, chega a mulher de Deus com aquela palavra e tal, entendeu? Aí o cara pega junto, né? Então, a importância desse posicionamento de toda mulher, né? Principalmente cristã, casada, de ser essa mulher que segura a onda mesmo, na hora que mais precisar. Amém. E assim, isso foi uma das coisas que aconteceu. A pastora Lisa Bevier nos compara a uma leoa, né? Ela diz que o Espírito Santo deu a ela essa imagem. E eu acho que é muito isso mesmo. Eu me lembro na época de Sim com o Covid também, né? Que eu me internei junto com ele e eu falei, Satanás, você não vai roubar meu marido, você não vai roubar ele, né? E aí eu me lembro... cheio de saúde. De vida, sem nenhuma comorbidade naquele estado. E eu me lembro que tava todo mundo escondendo da minha sogra que ele estava internado e que ele estava muito mal. E teve uma hora que eu falei pra minha cunhada, eu falei, não esconda da minha sogra, fale com ela, diga pra ela o que tá acontecendo. Com certeza. E aí minha cunhada falou com minha sogra. E naquele momento, minha sogra também estava ruim de Covid em casa, mas ela se levantou. Minha cunhada falou, Carol... Ela foi pra sala e ela começou a dar ordem pra Satanás soltar a vida dele. E de repente, sim, começou a melhorar. Então, eu acho que esse é o poder da mulher que ora. Esse é o poder da mulher que prevalece, né? Que segura a palavra, não larga a palavra até que a palavra brilhe no escuro. É por isso que as irmãs do Coque são mulheres, né? Pois é. O símbolo de oração, de autoridade espiritual é a irmã do Coque. Porque é a mulher mesmo que ela tem essa revelação, né? A gente diz na igreja que o homem foi feito do barro, por isso ele mas a mulher foi feita de ouro. Ela é osso duro de roer, né? Ela é osso, né? E é interessante isso porque nós somos muito místicos. Eu estava falando isso sábado, né? A gente teve reunião de líderes, quinta, aliás, e uma irmã veio com um sonho que ela teve e ela ficou muito transtornada com aquele sonho, mas de uma maneira negativa, né? Ao contrário disso, que a gente fica transtornado para reagir, o posicionamento. Mas quando a pessoa fica transtornada para ficar em pânico, modo pânico, paralisada, né? Porque, veja bem, Pedro estava afundando no mar naquele momento, ele era pescador, ele sabia nadar, mas ele estava tão apavorado que ele ligou o modo pânico e esqueceu que ele sabia nadar. Então, às vezes, acontece isso com a gente. O pânico toma a gente, né? Então, aí ela me dizia isso, eu falei, querida, olha aqui pra mim. Deixa eu te falar, Deus, quando dá um sonho, uma visão, Deus não é sádico para te mostrar algo que já vai acontecer. Ele está lhe mostrando para você se posicionar. Amém. Ele está lhe mostrando isso para você saber o que é que está por trás e você tomar a posição de oração na sua vida. Porque senão Deus está sendo um sádico. Ele te mostra para te fazer sofrer por antecipação? Não, ele está te mostrando, dizendo assim, esse perigo, reaja, eu estou com você. Então, olhe para isso tudo e ore, porque a maior arma que a gente tem, essa arma é suficiente. Vamos orar juntas? Porque às vezes a pessoa fica tão apavorada que ela não sabe, né? Por isso que a igreja do Senhor é tão fantástica, né? Porque quando você tá fraco, o outro vem e te faz abrir os olhos. Então, isso que Carol viveu é bem isso, né? A Bíblia diz que Jesus falou, eis que te dei autoridade, né? Para pisar de serpentes e escorpiões, para destruir toda a obra do mal. E esse discernimento Jesus teve no barco quando a tempestade veio, né? Quando a tempestade veio, ele notou essa tempestade, uma tempestade maligna. Tanto que ele repreendeu o vento, ele repreendeu as ondas. Então ele notou, é Satanás que está usando, né, as ondas, o vento, para nos fazer naufragar nesse mar. Então esse discernimento, quando o Espírito Santo nos revela, ele está acendendo a nossa luz. Ele está dizendo, olha, eu estou lançando luz, não fique na escuridão, toma sua autoridade,
ore como Carol. quem crê, É. né? Lute. Meu pai falava algo pra gente. Meu pai falava, olha, Jesus apareceu pra mim, disse, cada um lute pelo que quer. Então, cada um lute. Uau. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua igreja local, lute por Salvador, lute pela Bahia. E é por isso que eu amo esse livro, porque assim, nos ver representadas aqui é graça, é honra e glória ao Senhor, de ver nessa terra a luz do Senhor brilhando. Eu tive uma experiência parecida com a sua, em situações diferentes com a Zoe, né? Eu tava lembrando, ela fez 2 anos semana passada. Um mês de vida, né? E com 1 mês de vida, ela foi internada na UTI com uma bronquiolite muito severa, né? E era tanto catarro, mas tanto que eu falava, gente, saía pelo nariz, pela boca, tudo quanto é lugar, assim, era muito. E eles faziam as manobras, não parava, sabe? E eu fui ver foto dela recente e eu falei, meu Deus, eu acho que eu sofri mais hoje vendo a foto do que no momento parece que Deus derrama uma graça sobre as nossas vidas se a gente permitir. Se a gente permitir, que aí depende da pessoa. Deixa eu trazer agora a perspectiva dessa mesma história, né? Depois você continua, não esqueça não. Porque eu lembro desse dia tão forte que era uma quarta-feira, dia de culto na igreja. Domingo. Eu lembro que era domingo? Enfim, era um dia à noite, né? Aí eu lembro que era mais ou menos assim, 18h30, 19 algo Foi o assim, pior que era dia da Zoe. bem perto assim da pregação, eu ia pregar naquele dia. E aí Priscila falou assim, eu vou ter que internar a Zoe. Eu falei, pô, como assim? Assim, né? Foi algo assim que já me tomou. E daqui a pouco, minutos depois, ela manda uma foto de Zoe, já cheia de coisa, né? um tubo, meio que assim, vai ter que ir pra UTI. Assim, de emergência e tal. Aí eu falei assim, Deus, como é que eu vou pregar depois de, tipo assim, 1 mês, né, de vida? Você pensa assim, cara, é um negócio desse tamanho, não tem como, né? Eu ainda não tinha vivido uma experiência dessa. Aí eu lembro que eu falei assim, Deus falou comigo assim, perguntou pra mim, você é médico? Eu falei, assim, Deus, não. Então por que você tá preocupado? Você não é pastor? Vai lá e prega. Deixa que eu cuido da sua filha. Amém. Né? E aí fui eu lá pregar, mas eu sabia que lá estava minha esposa, Papéis. junto com ela, Essa né? parceria Orando, cuidando, né? Então ali ficou realmente muito, muito palpável para mim assim que Deus ele tá sempre cuidando de nós, mas que é necessário que os dois, né? Por isso que uma família, quando tem os dois, né, consagrados no Senhor, né, infelizmente eu vejo muitas famílias hoje destruídas porque tá em julgo desigual ou às vezes até o nível de fé é muito distante um do outro, né? Então às vezes um não consegue pegar junto com o outro e aí fica aquela coisa desigual. Mas quando existe uma junção de fé, né, onde cada um entende o seu papel, eu acho que a família ela vai muito mais longe e com mais saúde. E aí, voltando a falar sobre essa experiência, né? Como eu falei, parece que Deus me deu um poder, uma força para poder viver aquilo. E eu falei assim, já que eu vou internar, né, com a Zoe, eu vou pegar um livro para levar, porque eu sei que eu vou ficar muito tempo sem ter o que fazer. E eu fiquei os 6 dias que ela ficou internada, eu que fiquei com ela, né? O Jonatas às vezes ia para eu ir em casa tomar um banho, mas eu que fiquei lá direto. E aí, qual o livro que o Espírito Santo me deu para eu levar? Oração Fervente. É um livro que é da mesma autora daquele filme sobre oração, Quarto de Guerra. Ah, sim. Priscila, isso. E aí foi assim, exatamente isso tudo que vocês estavam falando, né? Aí a Zoe tava com como é o nome do oxigênio quando tá baixo? Oxímetro. A saturação estava muito baixa, né? E eles falaram, olha, a saturação dela tem que estar nesse nível aqui, pelo menos, e tal. E variava muito, né? E aí teve um momento que foi à madrugada que a saturação dela mais caiu, né? E eu morrendo de sono, porque eu não dormia. Imagina você com um bebê de 1 mês, o bebê já não dorme. Doente, muito doente, eu não dormia. Fiquei aí praticamente 6 dias sem dormir, morrendo de sono. E aí fica aquele apito, né? Quando baixa do que deveria ser. E aí o Espírito Santo me falou, olha, você vai ficar olhando para esse monitor e você vai começar a guerrear. Torre de vigia. E aí, eu com muito sono, e eu não cedi ao sono, e eu fiquei o tempo todo orando e declarando. E quando eu me posicionei, a gente tá falando sobre se posicionar. Quando eu me posicionei na palavra de Deus, na revelação do que realmente Deus criou ela pra ser. Deus, como você falou, Deus não me deu a Zoe pra depois de 1 mês ela morrer. Ele tem uma vida pra ela, ele tem um propósito pra ela. E eu comecei a declarar isso, eu comecei a declarar o que eu via pela fé, ela mais velha, sabe? E aí aos pouquinhos aquela saturação do nada, não teve intervenção, não foi nenhum fisioterapeuta, ninguém, porque de madrugada ninguém aparece no quarto, né? Ninguém apareceu lá, só tava eu
o Espírito Santo e Jesus, né? E aquela saturação começou a subir. E aí eu agradeci a Deus, falei, uau, como é importante nós sermos mulheres posicionadas. Como é importante a gente ter a revelação correta e não deixar a situação ceder, não crescer, né? Fazer com que a gente fale, não tem mais jeito, não. Ou roubar nossa muito importante, né? Vamos continuar aí. Sim, quero fazer algumas perguntas para vocês, até do que vocês escreveram, tá? Para ajudar as pessoas, né, de uma forma mais prática de como aplicar esses conhecimentos na vida dela, tá? Vou começar aqui pela pastora Carol. Você fala muito da importância de não desistir, né, quando o medo, o cansaço, eles aparecem, né? Qual o primeiro passo prático para alguém reencontrar a luz quando sente que essa luz apagou por algum motivo que aconteceu? Conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Eu e você, nós somos chamados a conhecer a Deus, mas não de uma forma mística. Deus deixou a palavra dele para que conhecêssemos a perfeita, a agradável e a boa vontade dele. Então, conheça a palavra de Deus, confie na palavra de Deus, declare a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é a palavra de homens. É a palavra que criou céus e terra. É a palavra que se encarnou e tomou o formato de um homem chamado Jesus Cristo. É a palavra que quando os céus e a terra passarem, a palavra ficará de pé. Então conheça a palavra de Deus. Amém. Fazer o bate-papo. Eu queria só que a bispa complementasse, porque a Carol falou um pouquinho sobre o que ela escreveu no livro e tal, e eu acho que ficou faltando um pouquinho da sua parte. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Você fala bastante, eu li e fui muito edificada sobre essa questão da inteligência emocional, que é um assunto muito atual, né? E que eu acredito, pelo que eu ouvi do seu testemunho, Deus te chamou para isso, né? Você percebeu na sua trajetória de jornada cristã que era algo que faltava muito nos cristãos. Quando foi que começou isso, bispo? Assim? Assim, eu vejo claramente, pastores, não sei se vocês concordam comigo, a igreja do século passado, ela aprendeu a fazer guerra espiritual. Sim. Eu cresci criança numa igreja, porque eu sou dessa bolha evangélica, desde que eu nasci. Eu amo isso. Eu falo assim, mas eu sou apaixonada. Eu sou muito feliz que Deus me escolheu. Temos 4 nessa mesa. Pra mim é uma honra, assim, que Deus me escolheu. Porque às vezes a gente ouve testemunhos dizendo assim, porque eu queria ter ido... ter tido a experiência, para poder ter um testemunho. Eu me sinto honrada pelo Senhor, porque nasci de família que nasceu na igreja. Mas a gente sabe muito bem que isso é bom e ruim. Claro. Apesar da gente amar. Então, a igreja, quando eu era criança, ela não sabia expulsar demônio. E ela aprendeu quando essa igreja, Assembleia de Deus, avivada, chegou. E no século passado a igreja aprendeu a fazer guerra espiritual. Saber que os demônios vinham e você, em nome de Jesus, meu filho Rafa, eu me lembro dele, com 7 anos, expulsou o demônio. Uau! E o demônio saiu porque não é a pessoa. Então, é uma contribuição maravilhosa que a igreja do século passado nos deu. Mas ela ficou aí. E a igreja desse século está aprendendo a viver de uma maneira curada. Eu creio que esse é o desafio da gente. Não dá para você ser uma pessoa que conhece a palavra decorado, que já leu a Bíblia 30 vezes, que fica de joelho todo dia meia hora, mas que isso não se traduz numa vida equilibrada, pelo amor de Deus. Eu sei que a gente tem falhas e todos nós estamos no processo, estamos caminhando, mas eu preciso saber que Deus me deu São 3, né? Nós somos uma trindade, né? E o principal é o meu espírito, porque a parte em mim que tem contato com a divindade. Paulo, em Efésios 2, ele diz, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais vocês também andavam. Então, nosso espírito estava morto. Quando você recebe Jesus, ele nasce de novo. Mas agora você tem 2 trabalhos. Você tem que buscar a cura, porque se você viver em Deus, Ele vai refinar seus sentimentos, Ele vai ajustar sua casa interior. Ou você vai continuar sendo um crente que diz amém pra tudo, que sabe cantar as músicas de Cassiane de capa a capa, mas que na hora da sua guerra você sai pisando nas pessoas, ninguém pode falar, uma pessoa reclama com você, é uma pessoa intocável. Eu vivi isso, é uma coisa terrível. Não, já vem, vamos ver se está num dia bom. Pelo amor de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos o fruto do Espírito e precisamos desenvolver isso.
E, evidentemente, fazer o que a Priscila nos ensina também, que é cuidar do templo, do espírito. Nós somos... E eu acredito, pastor, que nós temos tudo, porque, glória a Deus pelos psicólogos, psicanalistas e médicos, a gente ama esses profissionais, eles nos ajudam, estudamos isso, né? Mas... Hebreus 4:12 diz que o Senhor, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Médico nenhum sabe onde é essa divisão, mas o Senhor sabe. Amém. Então, além dos recursos que a gente tem da medicina, da psicologia, ok, maravilhoso, o Paráclitos, ele conhece a divisão da alma e do espírito. Então, eu posso desenvolver equilíbrio. Eu não posso ficar carregando, porque eu tenho um gênio da minha avó. Pelo amor de Deus, manda esse gênio da sua avó, amarra ele. Né? De volta. Não, eu posso ser uma pessoa curada. Sim. Eu posso viver como uma mulher curada. E eu acho que talvez isso falte nas casas. Mas teve algum momento específico que a senhora lembra que isso começou a arder mais forte no seu coração? Essa história de buscar mais sobre inteligência? Não, eu acho que foi uma construção. Eu acho que eu vivi tão medrosa. Minha mãe é linda. É a melhor mãe do mundo. Minha mãe, se você chegar lá e disser assim, ai, que copo lindo, ela te dá. Uau. Ela tem uma generosidade, ela é uma mãe. Mas minha mãe era, se eu dissesse algo assim, minha tia tal, ela ficava com raiva da tia. Dor, né? E eu via tudo isso, ela me deu o melhor que ela pôde, mas então isso foi muito cedo da minha vida. Eu dizia, e ainda é meu desejo, estou buscando isso. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito. Mas eu quero ser uma mulher curada na minha alma. Que as pessoas tenham acesso a mim e possam reclamar comigo, e as ofensas não me deixem em cima do chão, né? Os sentimentos mudam. Eu não vou perder meu tempo com ofensas. A identidade do povo de Deus está acima disso. As ofensas e as lutas da vida não podem me ferir nesse nível, porque há uma mulher sendo tratada, né? O Espírito Santo, quando o Senhor estava diante do caos lá de Gênesis no início, ele não olha e diz, o caos, ele diz, haja luz. Então eu preciso saber reagir. Nem sempre é imediato. Mas eu creio que se a gente buscar o Espírito Santo, é o Paráclitos. A professora Carol vai saber dizer muito melhor do que eu. É aquele que para as maldições. Amém. Esse é o Espírito Santo, é o amigo do réu. É o Espírito Santo. Ele vai me ajudar a ter um espírito recriado em Deus, uma alma arrumada cada dia mais, curada com sentimentos cada dia mais organizados pelo Espírito Santo e um corpo saudável. Eu creio que esse é o propósito que a gente está vivendo. E o Espírito Santo nos dá acesso a isso. No livro a senhora menciona aí 3 dimensões, né? Poder, amor e equilíbrio. Qual dessas dimensões você sente que as pessoas mais têm dificuldade hoje em lidar? Segundo Timóteo 1:7, né? Paulo diz, Timóteo, Deus não nos deu o espírito. O medo é a moeda falsa que quer nos controlar. Então é uma moeda falsa. Nós queremos a moeda melhor, verdadeira, que é inteligência emocional guiada pelo Espírito. Porque a inteligência emocional só faz uma pessoa fria. Sim. E a gente não quer isso. A gente quer gente calorosa. O povo de Deus é fervoroso, né? Abraça, ama, chora, né? E cada um, dependendo do seu temperamento, vai expressar isso mais. Então, toda vez que o medo vem, eu preciso saber, esse sentimento não é de Deus. Não foi o Espírito Santo que me deu para lutar contra ele. Mas ele me deu poder, amor e moderação. Poder é a coragem que me tira do lugar para o posicionamento. O amor é o filtro das emoções. Que começa com o amor próprio. Que começa com o amor, porque eu não tenho dimensão, exatamente, que é a identidade, né? Para que eu valorize isso. Então eu acho que cada pessoa vai dizer, mas eu acho que equilíbrio é o grande desafio da vida da gente, não é não? É o caminho do meio que é difícil em todas as áreas. Equilíbrio. A gente buscar a moderação talvez seja desses 3 o mais desafiador. E o próprio Timóteo deixa por último, né? Que ele fala, poder, pois é. amor e domínio próprio, equilíbrio. Pois é. Então talvez seja o mais desafiador para nós. Porque tem horas que você pensa que você já conseguiu. Aí vem uma perturbação do inferno para te lembrar que você ainda não conseguiu. E aí você, no momento, você fala, meu Deus, eu já sei disso, não é possível que eu ainda tô errando nisso. É porque o equilíbrio é não ir para os opostos. E a gente tem a tendência de ser extremista em alguns momentos da nossa vida, né? Até para coisas boas, mas equilíbrio é equilíbrio em tudo.
E nem sempre equilíbrio é só 50-50, né? Não é só, eu acho que isso é... Sim. Até como a gente estava falando antes sobre as estações da vida da mulher, né? Então, a mãe que tem filho pequeno, às vezes tem um tempo... O equilíbrio menor, dela é uma coisa diferente tem do maior. equilíbrio... Então, acho que e vocês acham que na vida espiritual também tem isso? Tipo assim, um novo convertido, ele tem ali um equilíbrio diferente de alguém que é mais maduro na fé, como a mãe de um filho pequeno tem um equilíbrio, ou a mãe de um filho já criado teria outro? Ou vocês acham que na vida espiritual não tem essa questão da maturidade espiritual? Olha, eu vou partir para os temperamentos. Eu acho que a vida espiritual é uma coisa e o novo convertido ele está aprendendo. Então, ele vai precisar da palavra, ele vai precisar dessa vivência com o Senhor. Mas tem gente hoje em dia que já chega na igreja que essa parte emocional muitas vezes já é bem mais tratada. Eu acho que o temperamento define mais do que o tempo de igreja. Porque a gente conhece pessoas muito antigas de igreja que nunca foram tratadas nisso aqui. E outras que conheceram Jesus agora, mas de alguma forma ela já caminhou cuidando das suas emoções. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. Acho que por essa, né? Fala um pouquinho da sua parte, Priscila. Você fala muito sobre a questão da identidade, né? Sobre a mulher ser real. E também comenta sobre essa questão da imagem que é projetada, a que é percebida, a que é real. Conta um pouquinho aí pra nós como aplicar isso também na nossa vida. É porque, assim, quando eu fui convidada para fazer parte desse livro, já me veio logo no meu coração o meu testemunho em relação a essa questão de... acho que toda mulher e todo ser humano se pergunta, será que eu nasci para brilhar? Será que Deus me criou com a capacidade de me destacar, de encontrar essa luz e falar, meu Deus, a minha vida valeu a pena ser vivida? Alguém percebeu a luz que saiu da minha vida, né? E aí eu me vi refletindo sobre a minha infância. Eu sempre fui uma menina muito extrovertida, muito falante, sempre falei alto. O Jonas fala, amor, fala mais baixo. Eu sempre fui assim, entendeu? Eu sou assim. Só que talvez as pessoas possam falar, então quem é extrovertido, quem tem uma facilidade de comunicação, tem potencial maior. Tem um potencial maior para brilhar, né? Só que o que aconteceu comigo? Na minha época, né? A gente precisava, como mulher, ser mais moderada. Então, não era visto como algo positivo. Verdade. Né? No meio cristão. Então, Priscila, fala mais baixo. Priscila, para de falar desse jeito, para de ser tão sorridente. Né? Parece que você tá dando bola para os homens e tal, menos, né? E olha que o Jonas foi o meu primeiro e único namorado, né? Mas mesmo assim, a forma como eu era trazia essa imagem, né? Aí falando sobre imagem. E aí o Espírito Santo recentemente me fez refletir sobre esse assunto de que nós precisamos encontrar a nossa imagem real, que é como Ele quer que nós sejamos, né? Eu tenho 2 filhas, Cristal e Zoe, e a gente já percebe desde a infância que ela já tem traços de personalidade. Sim. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o Jonas no sentido de a forma como nós a criamos. Óbvio que a criação ela vai influenciar, mas existe algo que Deus criou em nós já desde a barriga da nossa mãe, sabe? E quantas vezes talvez a gente esteja tentando reduzir a voz daquilo que Deus nos criou para ser. Então, eu tomo muito cuidado com a Cristal em relação a isso, de eu não posso ficar tentando abafar quem Deus criou a Cristal para ser. Eu preciso lapidar, é diferente. Tentar tirar o melhor, né, dela. E aí eu nem coloquei isso no livro, mas esses dias foi ontem, a gente tava almoçando e a gente falou, nossa, essa comida tá sem sal, né? Tanto o brócolis lá tava sem sal e mais alguma coisa. O arroz negro tava sem sal. Falei, vou pegar ali o sal, vou colocar. Na hora que eu coloquei o sal, o Espírito Santo falou pra mim, olha só, o poder do sal. O sal, ele não tem sabor próprio. Entende? Assim, ele vem para realçar o sabor dos alimentos. Então, o mesmo sal que foi para cima do brócolis, que foi para cima do arroz negro, trouxe sabores diferentes para cada um deles. E aí na Bíblia fala que a gente precisa ser o sal na terra. Então, o que é ser o sal na terra? Não é tentar enfiar a goela abaixo, a pessoa se tornar outra pessoa. É tentar encontrar nela quem Deus a criou para ser isso. Falar, uau, eu não tinha percebido que eu tinha esse ponto forte. Uau, eu não tinha percebido que eu tinha essa luz, vamos dizer assim, dentro de mim. Mas quando você chegou na minha vida, eu consegui perceber isso, sabe? E aí Deus começou a falar pra mim sobre isso, dessas 3 imagens. A imagem real, a imagem projetada e a imagem percebida. A imagem real é a imagem que Deus
nos criou para ser. Só que é uma jornada para a gente encontrar essa imagem. Já a imagem projetada é a imagem que eu quero passar para as pessoas, e a gente às vezes se pega se agarrando muito nisso. As nossas escolhas, as nossas decisões, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, está muito influenciada pelo será como que as pessoas vão me perceber, que é a segunda imagem. E às vezes você abre até a mão da sua própria identidade, querendo ser outra pessoa. Né? Hoje no marketing digital usa o termo branding, né? Que basicamente é o que eu quero que as pessoas me vejam, né? Elas vão me conhecer por isso. Só que nem todas as vezes isso é de fato quem você é. Você quer ser algo que você não é, né? Então é como se fosse um personagem. E você deixa de ser autêntico, né? Perfeito. E aí a imagem percebida, que é a imagem que as pessoas me veem, eu não tenho como controlar. Só que às vezes a gente se vê muito mal por causa da forma como as pessoas nos veem. Jesus, ele tinha uma imagem percebida totalmente diferente de quem ele era, e ele é Jesus. Era chamado de glutão, amigo de pecadores, beberrão. Exatamente. É o que as pessoas percebiam. E durante o ministério dele, teve um momento que as pessoas, até os irmãos, os discípulos dele, começaram a falar: fala quem você é, revela aí, se posiciona no sentido de mostra aí a sua verdadeira imagem. E ele fala, tipo assim, eu não tô nem aí pra isso, não tá na hora certa. Quem não precisa ser. Não tá na hora certa. No momento certo, eu vou dizer quem eu sou, né? Mostrando que nem sempre as pessoas estão prontas para perceber a imagem que Deus nos criou para si, sabe? Ou também que muitas vezes a gente não precisa ficar tão incomodado com o que as pessoas dizem, né? Tanto que naquela história lá dele com os discípulos, né? As pessoas de fora estão dizendo isso, mas vocês... Isso, exatamente. Meu ciclo, eu quero saber vocês, porque a opinião de vocês ela é muito mais próxima daquilo que é real. As pessoas não me mais conhecem, justa, né? E hoje na vida de Instagram, que todos nós e vocês aí que estão, né, principalmente tentando levar a mensagem que Deus carregou, esse para mim é um dos grandes problemas hoje do nosso momento, né? Onde a vida social, ela traz para as pessoas às vezes não algo que é real, mas algo que não é real, né? E às vezes elas veem a gente no Instagram e acham, a vida do pastor é maravilhoso, só tem lá um momento de glória, né? Casamento é perfeito. O quarto de guerra lá ninguém vê, a gente não posta o quarto de guerra. Não passa, não. E nem é pra postar, não é? Exato. Só que às vezes as pessoas têm uma ilusão, né? Errada, e a vida de ninguém é perfeita. Né? E as pessoas às vezes estão querendo essa vida perfeita que não existe. A mulher tá querendo o corpo perfeito que não existe. Né? Um relacionamento perfeito. Porque eu acho que fulano de tal tem um casamento perfeito. Eu sempre falo com você, casamento é tudo igual no sentido assim, temos os mesmos problemas, porque homens e mulheres são muito parecidos. Claro que tem níveis diferentes da questão, como a senhora falou, do temperamento, da criação, enfim, que vai alterando. Mas, cara, sempre vai ter algum desafio. Não existe nada perfeito, né? E às vezes as pessoas acham que o delas não é bom e o do outro é bom. A minha vida não é boa, a vida da outra pessoa é boa. Né? O meu corpo não é bom, o outro corpo que é bom. Enfim, eu acho que isso também precisa cair para as pessoas se aceitarem do jeito que são, reconhecer as suas limitações e pedir a Deus para conseguirem melhorar. Né? Não sei se vocês enxergam da mesma forma aí. Para complementar o que você trouxe, no final do meu capítulo eu falo justamente para a mulher ela orar, sabe? Não para receber algo que ela ainda não tenha, mas para ela perceber o que ela já recebeu da parte de Deus para a vida dela, né? É como quando a gente olha para um guarda-roupa, e aí as mulheres vão se identificar nessa história, né? A gente olha para aquele guarda-roupa, tem o quê? Umas 100 peças ou mais. A gente fala, eu não tenho uma roupa para usar. Eu não tenho um look para esse evento. Sendo que, na verdade, você tem, você só não enxergou. Você não conseguiu visualizar. E é isso que a gente precisa orar a Deus, sabe? Para que a gente... Não é sobre receber algo, porque Ele já nos deu essa vida, essa identidade, o nosso propósito, o nosso chamado. A gente só precisa perceber, né? E aí, no final, eu digo aqui essa frase que eu quero deixar para vocês. Não se lamente por não ser quem você desejaria ser. Alegre-se por quem você realmente é. Né? Então para de ficar se lamentando, nossa, eu queria ser fulano, eu queria ser daquele jeito, não, começa a enxergar e a valorizar quem Deus fez você para ser. E eu acho que vocês três são mulheres que têm uma identidade muito forte, né? E vocês percebem como as discípulas de vocês enxergam e vocês acham que existe, às vezes, uma vontade delas de não só admirar, mas de copiar. Vocês já sentiram algo nesse sentido, assim? O quanto que isso seria positivo no sentido do copiar os princípios,
mas às vezes negativo de, tipo, querer ser a mesma pessoa. E, tipo assim, será que isso é saudável para elas? Vocês conseguem identificar dentro do ciclo de discipulado de vocês algo nesse nível, assim, trazendo aí coisas boas e ruins que vocês enxergam, alguns perigos, né? Até para quem é pastor, líder, mulheres hoje são influenciadoras que querem levar uma mensagem, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para cá, mas empurrar para lá para cima, né? Senão sempre. gera ídolos, né? Como é que vocês enxergam isso? Então, eu acho que inspirar é uma coisa. A gente está muito na época da modelagem, né? Mas eu acredito que a Bíblia fala, né? Sede meus imitadores, Paulo diz, como eu sou de Cristo. Perfeito. Então, tem coisa que a gente precisa mesmo perceber e colocar em prática, porque a gente vê que é um princípio bíblico e o princípio bíblico é aplicado a todos. Mas quem eu sou em Deus, quem Deus me criou para ser, é uma coisa específica. Sim. Né? E nós, como líderes, eu creio piamente que o Senhor nos deu uma unção de despertar isso em quem anda conosco. Assim como Jesus despertou isso em Pedro. Né? Pedro ouviu da boca de Jesus quem Pedro tinha nascido para ser. O sal. Entende? Então, assim, é claro que princípios a gente vai levar a pessoa a viver, porque a gente vive, mas eu preciso perceber em quem anda comigo, olha, Deus te criou para ser assim, vamos lá, né? Vamos acordar para isso, não se compare com ninguém. Você só tem uma chance de ser você. A gente não crê em reencarnação, gente. Nós somos filhos de Deus e a Bíblia diz, né, que vamos morrer e depois vamos esperar o juízo e reinar com Ele. Mas assim, a gente só tem essa chance de ser a gente, quem Deus nos criou para ser. Então a gente precisa ativar isso nas pessoas. É isso mesmo, e valorizar aquilo que Deus fez, né? A verdade é que a gente muitas vezes valoriza pessoas, opiniões. Na prática, a gente age muito, às vezes, mais preocupados com isso do que a vontade de Deus, o reino de Deus. E isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. E é uma escravidão, né, Bispa? É terrível. É uma escravidão você encarnar um personagem a sua vida toda. É uma escravidão você querer usar tal roupa e ter que usar aquela. É uma escravidão você sempre se importar com a opinião do outro, né? Quando a gente entende que a gente é criação e que tem um Deus que é criador e é da boca de Deus. Tem que me importar Né? com a opinião de Deus. Que ele criou alguém original, gente. Ele criou alguém autêntico. Ele criou alguém, né? Cheio de vida, cheio de dons, cheio de talentos que o Espírito Santo deseja manifestar nessa terra. Então a gente fala, vamos nessa. Eu quero dar um exemplo prático, né? Eu daqui da mesa, eu acredito que eu sou a mais nova nessa questão de ministério de pregação, né? Eu sempre fui envolvida na igreja, mas na parte de louvor, né? E aí, quando eu comecei a pregar, né? O Jonathan sempre foi o meu maior incentivador, né? Me falando, Priscila, você foi chamada, vai e tal. Só que dói um pouco no começo, porque a gente não tá tão acostumada, né? Às vezes a falar na frente de tantas pessoas e uma hora de pregação. E aí eu comecei a modelar pessoas, né? E algo positivo. Comecei a assistir pregações e tal. E foi muito importante, inspiração, né? Pra eu poder me inspirar. Só que aí chegou um momento que eu falei assim, eu tava muito presa. A fulana fez daquele jeito, vou fazer desse jeito. E aí o esboço e tal. E aí eu ficava muito engessada, né? E o Jonas, Priscila, você precisa fluir mais. Tem algo que Deus derramou no seu coração, então fala. E foi aí que eu comecei a falar, Deus, por favor, eu quero sim me inspirar, eu quero aprender técnicas, mas eu quero ser eu mesma ali naquele palco, com aquele microfone na mão, sabe? Eu quero que as pessoas possam receber através do meu jeito de ser, do meu modo de ser. E quando eu prego, as pessoas falam, nossa, é tão diferente, né? Eu faço piadas e eu tenho um jeitinho diferente. Mas porque eu abracei quem eu sou para poder fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, né? E isso serve para todas que estão assistindo, mulheres, homens, né? Que se aplique isso na sua vida, né? Você tem sim, como a pastora Carol falou, se inspirar, né? Buscar referências, fazer cursos, mas sempre orar a Deus, pedindo para Ele te revelar, para você ser quem você realmente é, quem Ele te criou para ser. E é isso que vai fazer a diferença. Que você não vai ser a cópia de ninguém, você vai ser você, né? E ninguém tem tudo, isso é maravilhoso, né? Exato. Eu me lembro quando eu era adolescente, a minha igreja era baptista, né? No sentido tradicional. E aí apareceu um rapaz muito carismático, muito inteligente,
tinha um poder de persuasão muito grande no meio da juventude, e ele dizia que ele tinha uns 9 dons. Então o cara era a igreja, Era né? Jesus, né? Mas só que isso adultos percebem, mas jovens são levados. Claro. Né? Ainda mais uma igreja muito tradicional que nunca ofereceu nada, quando eu via aquilo era um banquete. E eu me lembro que meu tio Pedro, voltando para ele, que é uma pessoa muito preciosa para mim, ele nos levou com muito cuidado, com muita sabedoria a perceber que o não ter algumas coisas também é bênção, tanto quanto ter. Maravilha. Porque o que eu não tenho, Priscila tem. O que Priscila não tem, Carol tem. E essa complementaridade é que faz a igreja ser corpo. Eu não tenho tudo, eu preciso do meu irmão. Então, quando eu descubro isso, eu começo a valorizar não somente aquilo que Deus me deu, mas é bom também não ter algumas coisas para que eu preciso do meu irmão, aprenda com ele. E essa... Brilhar com o outro também. Brilhar com o outro é fantástico. Você, meu Deus, nunca tinha pensado nisso, que legal, né? Essa coisa é riquíssima quando a gente aceita, quando a gente se aceita e vai partir para ser lapidada, como você disse, porque a gente, pecado e defeito a gente não quer. Mas a gente está falando aqui de dons, de exatamente. carisma, de coisas que Deus deu, mas não me deu tudo. Então eu vou valorizar os relacionamentos, o aprendizado, o andar com o outro. Aprender a viver em comunidade. Aprender a ser igreja, né? Aprender a ser igreja, né? Vocês três, né, mulheres, lideram outras mulheres, têm ministério de mulheres, tá? Então, com certeza, conhecem bastante sobre mulher, né? Nessas andanças aí por igrejas, congressos, seminários, qual a maior dor da mulher hoje, cristã, né? O que mais elas falam pra vocês, tipo assim, uma área específica que vocês percebem, caramba, isso aqui não é só uma pessoa. Várias mulheres reclamam, trazem essa questão. Qual seria o X da questão da mulher cristã hoje? Olha, eu vou falar pela minha percepção. Eu percebo hoje muitos desafios relacionais. Então, assim, em relacionamento conjugal, em relacionamento familiar, Profissional, né? Relacionamento, muitas vezes, mãe, filho, né? Então, essas questões relacionais hoje são gritantes, né? O que hoje a gente aconselha de esposas, hoje o que a gente aconselha de profissionais que muitas vezes estão oprimidas dentro do trabalho, às vezes até relacionamentos abusivos dentro do ministério. Então, essas questões relacionais, né, elas, assim, pelo que eu percebo, tem abalado muito a psique, né, o emocional da mulher. E a mulher é aquela que está sempre se cobrando. Eu acredito que toda mulher que está aqui nos vendo, nos ouvindo, ela quer ser uma boa mãe. Ela quer ser uma boa dona de casa, ela quer ser uma boa esposa, ela quer ser uma boa profissional, ela quer ser uma boa serva de Deus. E assim, quando isso está muito desequilibrado, acaba que arruína as outras áreas. Então, eu tenho pedido ao Espírito Santo sabedoria, amor e graça nos aconselhamentos, né, para que a gente consiga trazer cura, trazer saúde e que a mulher, nesse meio aí, ela consiga, né, relacionamentos saudáveis, né, tanto no seu trabalho, quanto ali com seu esposo, nas suas relações familiares e também na vida profissional e na igreja do Senhor, porque eu acredito que tudo que Deus criou é bênção. E se tudo que Deus criou é bom, é perfeito e é agradável, a gente precisa usufruir disso. E muitas vezes a mulher, ela passa a ser aquela que vai trazer esse tipo de enfermidade para o seu lar, porque talvez está lá no trabalho acontecendo aquilo, aí chega no marido, aí chega no filho, aí chega... Você tá entendendo? Então, como é que eu curo esse relacionamento e não pego isso daqui para deteriorar os outros? Então, pelo menos isso eu tenho percebido demais. Muito bom. Eu concordo totalmente com Carol. Assim, nós somos felizes na medida em que os nossos relacionamentos são felizes. Né? O homem não nasceu para viver sozinho. Então, partindo do meu relacionamento com Deus, que é o relacionamento mais importante de todos, mas depois o casamento, eu acho que o casamento é um peso muito grande, marido e mulher. É interessante que você comentou que a Priscila tem um ministério com relação
uma revelação sobre essa coisa de cuidar do templo, e eu tenho acompanhado a rede social dela e percebo, mas eu me senti muito abençoada com vocês dois aqui. Eu acho que vocês fazem um jogo muito legal. A igreja precisa disso. Eu sou de uma geração em que os casamentos são profundamente adoecidos. De gente que vive 50 anos, mas que viveu a vida inteira muito infeliz. Só não tem coragem de romper, né? Então, como ela também não sabe o que fazer, ela vai vivendo. Suportar, né? Então, quando a gente vê um casal que não compete e que os dois querem trabalhar juntos para fazer brilhar um no outro, é uma riqueza fantástica. Então, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma graça sobre isso, para que muitos casais que estão precisando se acheguem e sejam abençoados através de vocês. Porque é algo que Deus... Eu estou dizendo porque eu fui abençoada por esse bate-bola de vocês, assim, de deixar o outro ser, de deixar o outro brilhar, né? E isso é muito legal, mas isso é muito raro. Isso é muito raro. As pessoas têm muito medo de sumir, de ninguém aceitar. A internet é uma coisa boa, que a gente tem conhecimento e hoje a gente tem acesso a muita coisa, entre aspas, de graça, mas ela nos escraviza demais. Porque a Virgínia, ela mostra quem ela... só a parte que ela quer que você veja. Rede social é isso. Não é? A rede social é isso. Ela não mostra o que ela não quer, ela mostra o que ela quer. Então ela passa para as pessoas, não só ela, eu usei o nome dela, porque a influência é maior. Então, isso acontece. O que é que a gente sem querer, né? A gente de maneira inconsciente até, talvez, a gente vai se levando. A gente é induzido. A gente é induzido, porque eu não tenho isso, eu não sou, eu não tenho seguidor, e você vai e se não for o Senhor, você vai ficando cada vez menor, adoecendo na sua alma e se sentindo invisível. Eu me sinto invisível, ninguém me segue, ninguém curte as minhas publicações. E isso vale agora como uma coisa mais importante de todas. Então, a gente poder apoiar a gente fazer o outro brilhar é muito legal. Eu sinto que uma das coisas que são mais desafiadoras para nós, como pastores, ao lidar não só com mulheres, mas com as pessoas na igreja, hoje é o excesso de informação, de conhecimento errado. Você estava falando sobre esse acesso à informação, porque eu ia falar isso, porque na Bíblia fala que a gente vai perecer por falta de conhecimento. Só que o problema é que tá demais, entendeu? E aí as pessoas, elas não querem nem ouvir mais, por quê? Porque ela já tá recebendo de uma pessoa que ela nunca ouviu na vida, que ela não sabe como é a vida, ela não vê os frutos, mas ela ouviu alguém dizendo no Reels de 1 minuto que ela assistiu. Um dia Priscila fez um aconselhamento, né? Sem citar nomes, algo bem especial. Aí eu falei, como é que foi o aconselhamento, né, com a mulher? Pô, ela citou a Bíblia inteira. Eu falei, pô, a mulher senta pra se aconselhar com você, a mulher conhece a Bíblia inteira. Tipo assim, mas como é que tá a vida dela? Toda destruída. Pois é. Tipo assim, cara, ela conhece a Bíblia inteira, mas a vida tá toda destruída, pedindo aconselhamento, o que é que eu vou fazer? E ela tem a palavra. Né? Então, realmente, a aplicação da palavra prática hoje, eu acho que é o... E às vezes o novo que chegou, que não conhecia o Senhor, ele dá esse acesso muito mais fácil. Porque o antigo, como a Bíblia diz, os ouvidos estão cauterizados, ele já ouviu tanto que para ele não faz mais sentido. E o novo ouve aquilo como ai, eu recebi o banquete todo. E aí ele muda e o outro antigo não muda e se ofende. Eu acredito que até assim, existe um pouco de orgulho em uma pessoa que vai pedir um aconselhamento e ela fala mais do que a outra pessoa, né? Tudo que eu aprendi hoje sobre, cara, se eu estou sentando numa mesa assim com vocês que tem muito a acrescentar, eu tenho que ficar calado fazendo pergunta. Não é para eu chegar aqui e contar o que eu fiz, os pontos específicos que eu tenho, porque aí eu não aprendo nada. Então, se uma pessoa dessa, ela tá passando, a raiz é o orgulho aí, com certeza. Porque em vez dela ficar calada, ouvindo da pastora aconselhamentos, entendeu? Ela tá lá, eu sei. Então, mostra a raiz. O orgulho aí, ela tá usando o orgulho como tudo aí na vida dela. Jonatas, quando Jesus fala ali em João 10, ele vai falar que ele é o bom pastor. E ele vai falar uma coisa interessante. Ele fala que as ovelhas, né, conhecem a voz, ouvem a voz e seguem a voz do pastor. E aí ele complementa dizendo, elas não vão seguir o estranho.
porque elas não reconhecem a voz do Sim, estranho. aleluia. Então a gente está numa geração que precisa ser pastoreada, mas a gente só pode pastorear quem deseja ser pastoreado. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito que as ferramentas abriram o leque para a informação, mas nem toda informação ela traz a revelação da palavra de maneira correta e saudável. Sim. Então, quem é que me pastoreia? A quem que eu vou lá e eu vou encontrar essa voz, esse conselho, essa graça? Porque a internet não vai me trazer isso. A internet pode eu posso chegar lá e colocar assim uma palavra que eu quero ouvir, mas não a que eu necessito. Então eu dei um remédio para os meus filhos, eles falaram: mãe, esse remédio é ruim. Eu fiz: mas é um remédio ruim na boca, mas vai ser bom para o seu corpo. Pois é. Então, A gente fala sobre isso, que não que seja ruim a gente pegar uma mensagem ali no YouTube pra assistir, que é bom, mas no domingo você não escolhe qual é o tema que você vai ouvir. Tem que ouvir. Mas é o tema que o Espírito Santo sabe que você precisa ouvir. O bispo, meu marido, ele fala muito assim: o pastor da internet é ótimo. Porque eu escolho a palavra que eu quero ouvir. Passa o tempo. Ele não exorta, ele não te acompanha pra te dizer onde é que você tá errado. Não, o pastor da internet é perfeito. Agora, quando você vai conviver, que aquele pastor não só prega as coisas boas, mas precisa lhe exortar, lhe ensinar, muitas vezes até tirar você de um lugar e colocar em outro, esse pastor já não é tão bom assim, não é? incomoda, Então, né? é um peso difícil, né? Fazer talvez a última pergunta aí por causa do horário. As três também têm maridos que vivem o ministério, cada um aqui, enfim, pastores, enfim. Qual é o desafio de vocês, né? E vale para qualquer mulher que às vezes tem um marido também que quer falar, quer comunicar, quer fazer alguma coisa no sentido espiritual, né? Qual é a experiência de vocês e o que vocês fizeram para também permitir que eles possam fazer isso, para ser esse incentivador? Conta um pouquinho a particularidade de vocês nesse sentido, né? Como esposas de alguém que tem um ministério também. Quer começar? Eu vou. Aqui tem mais tempo, né? Tô no topo da pirâmide, glória a Deus. Então, eu sempre fui uma pessoa na minha casa, sempre muito... Eu sou irmã mais velha. A irmã mais velha sabe tudo, né? A irmã mais velha manda na casa. Minha mãe sempre trabalhou fora. Então, eu era meio mãe de meus irmãos. Eu que cuidava da casa. Até hoje, minha mãe fala assim, liga pra Ninha, minha família, pra saber o que a gente faz. Então, eu sempre fui aquela pessoa que mandou. E aí, casei com um pior que eu. No começo eu achei era ruim, porque eu estava acostumada a sempre mandar e agora eu não podia mais. E teve muitos enfrentamentos? Muitos enfrentamentos. Nós somos 2 líderes. Essa história tá parecida. Não é? Eu tô perguntando pra ver se tem alguma coisa estranha aqui. Pois é. Então, no começo, a gente foi... 2 mandões. 2 mandões, 2 filhos mais velhos, 2, sabe? Então, não foi fácil a gente... Mas eu acho que o que eu digo para as meninas da igreja que a gente sonha com o príncipe encantado, que ele chega num cavalo, né? Mas a gente quer que ele age igual plebeu. Uau. É verdade. Né? A gente quer o príncipe que manda, que paga meu botox, que banca a minha vida, que é aquele homem, mas que ele haja como um plebeu para fazer tudo que eu quero. Mas não vai rolar. Não vai rolar. Se ele é o líder, o pacote é completo. Se ele é um líder e ele tá acima, ele vai precisar, e muitas vezes, tomar esse lugar. E é Deus que está dando isso. Sim. Talvez nem tanto na vida de algumas, que talvez tenha pessoa, mas no meu caso, era necessário. Eu precisava passar por isso. Então, durante um tempo, foi bastante difícil. Mas um dia, no início do casamento, o nosso namoro foi muito conturbado, assim, no sentido de que a gente terminava e voltava, a gente se amava muito, mas a gente não tinha as referências em casa, não tinha ajuda, não tinha aconselhamento, não tinha nada. Então a gente ia se batendo. Aí até que quando a gente começou a casar, a gente disse assim, vamos riscar a palavra desistir. Nós estamos nesse relacionamento até Jesus voltar, amém? Fala sobre isso. Então, quando a gente riscou a palavra parar, desistir, divórcio ou qualquer... Não tem opção. Então, já que eu não tenho opção, eu vou achar o jeito. E acho que tudo começou aí. E aí a gente começou a se dar bem. E glória a Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus. Estamos aprendendo, caminhando, né? Buscando cada vez corrigir, melhorar, enfim. Mas a gente vive tão bem. Ontem eu
a gente chegou da igreja absolutamente exaustos, mas a gente ria tanto de bobagem que eu disse assim, amor, eu morro de qualquer coisa, mas de tédio eu não morro com você. Porque ele é engraçado, ele é muito... Sinal, então, que tá saudável. Porque você consegue rir no final de um domingo. Os nossos filhos, pois é, os nossos filhos, os 3 falam isso. A coisa mais legal de lá de casa é porque a porta estava fechada, porque ele chama o quarto da gente de Santo dos Santos. Ninguém entra, não tem esse negócio de filhinho dormir com a gente, nunca teve. Lá em casa e ele, também não, no Santo dos Santos ninguém entra aqui. Vão cada um pra sua cama, amo vocês. E sempre foi muito assim. E aí os meninos, a Rafa, André e Gabi, eles comentam assim, o mais legal de lá de casa é que a gente ouvia as gargalhadas de minha mãe. Né? Então, a gente pode viver feliz. O Espírito Santo nos dá essa graça, sabe? Não é vida perfeita. Você casa com o sonhado, mas você vai viver com o real, né? Então você tem que saber que o protótipo não existe. Você vai casar com um homem real, com uma mulher real. Mas dá para ser feliz. O Espírito Santo nos habilita para viver nas lutas, nas dificuldades, mas é bom, ele dá todas as ferramentas e é muito bom. Eu quero viver mais 40, se Deus quiser me dar, com o mesmo. A senhora falou sobre essa questão de não desistir, né? E eu queria só abrir um parênteses que eu sempre falo sobre isso. Que a gente não pode entrar no casamento pensando na opção de desistir, né? Porque senão, realmente não vai dar certo. Porque você já chega pensando, pode não dar certo, né? Só que o que acontece? Tem gente que fala, realmente eu vou colocar aqui essa regra aqui na minha casa, a gente não vai desistir. Só que pra ela não desistir é não divorciar, não se separar. Mas nas atitudes, sim, ela desistiu. É verdade, Priscila. Nas atitudes, ela abandonou. Nas atitudes, ela falou, tô morando na mesma casa, tô dormindo na mesma cama, mas... deixa quieto, não vai mudar mesmo, vou viver infeliz assim mesmo. E vive uma vida infeliz, dizendo que, tá vendo, eu não desisti. Mas não desistir é lutar pra que dê certo. É isso mesmo. Não desistir é você todos os dias falar o que eu posso fazer, não é o que o outro pode fazer. Exatamente. O que eu posso fazer para que esse casamento dê certo a partir de agora. Então é isso que é não desistir. E eu tenho vivido isso com ele. Eu lembro que quando a gente iniciou a escola de casados, o Espírito Santo falou assim pra mim: as pessoas oram, Deus transforme o meu casamento. E aí ele falou assim pra mim: Carol, não existe isso. Eu transformo as pessoas e as pessoas transformam os seus casamentos, porque elas vão ser transformadas, né? Agora, falando de Sinho, não sei, gente, eu sou, assim, suspeita pra falar do meu esposo, porque ele tem um coração lindo, um coração generoso. E eu me lembro que quando eu casei com ele, a linguagem de amor dele é servir. E ele, né, minha família toda sabe, assim, ele serve com paixão, serve com amor, e na mente dele ele achava que ele era dos bastidores. E a gente foi incentivando ele a tomar o lugar que era dele, a demonstrar da forma dele, com as palavras dele, do jeito dele, o coração dele. Então eu acho que aquele negócio, isso, né? Você incentivar que o outro brilhe, incentivar que o outro tome o seu espaço, incentivar que o outro também tenha um tesouro, e aquele tesouro vai ser valioso quando ele, né, externar isso. Então, eu acho que lá em casa a nossa maneira sempre foi, né, um apoiando o outro, um aplaudindo o outro, celebrando o outro. E eu sou a pessoa mais, assim, mais abençoada pela vida dele, pelos conselhos. Eu falo que, né, eu tenho 3 diplomas universitários. Ele não tem nenhum, que ele não concluiu a faculdade, mas, assim, a sabedoria que Deus dá ao meu esposo, eu fico assim, ó, embasbacada quando ele abre a boca para trazer um conselho, para trazer uma direção, para trazer uma observação, que ele é observador. Eu falo, meu Deus, isso é muito o Espírito Santo na vida dele. Então, a gente focou aqui bastante sobre casamento, mas pode ter muita gente que é solteira ainda, né? Jovens ou não, né? Mas qual é o conselho que vocês dariam para mulheres hoje que estão na igreja, ainda não se casaram, até de aprendizados que vocês tiveram, né? O que eu não faria, ou o que eu fiz que foi muito bom, que eu acho que vale a pena eu estar passando para as jovens hoje que sonham em casar. A senhora, por exemplo, falou sobre cuidado com essa imagem projetada do príncipe encantado, que às vezes a realidade vai ser um pouco diferente, tem gente que se frustra, né? Então, esse tipo de coisa, o que vocês falariam, até para a filha de vocês, ou alguém que quer casar, né, que precisa estar ouvindo isso aqui e colocando isso em prática na vida delas? Eu digo para as meninas que procura um homem igrejeiro. Olha aí. Porque assim, rato de igreja. Porque assim, é claro que elas não têm a opção de não ser alguém de Deus.
Porque isso aí ela vai estar fugindo do princípio bíblico. Ela vai procurar um crente. Isso aí já é ponto pacífico, né? Só que tem crente de vários líderes. Exatamente. Então, um filtro é mais... Eu sou apaixonada demais pela Igreja de Jesus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa para vocês que são mais novos. No dia que eu falhei, a igreja fez na vida dos meus filhos o que eu não estava podendo fazer. No dia da minha crise, a igreja de Jesus cuidou de meus filhos. A igreja de Jesus cuidou de meus filhos. Então eu tenho um amor profundo por essa igreja. A igreja de Jesus é a instituição mais fantástica da terra. É uma plataforma de crescimento que às vezes a gente não sabe nem comer, usar o garfo, e a igreja ensina. Apesar das lutas, que isso é maravilhoso. Porque se não tivesse isso, eu nem caberia. Então é ótimo que as igrejas não são perfeitas, porque me cabe. Mas a igreja de Jesus é incrível. Então eu digo a elas, procura um menino igrejeiro. Porque o que ele não tem, a vida na igreja vai corrigir. Então, que seja um crente, claro, é ponto pacífico, mas procure alguém que ama a igreja, que vai pra igreja, que gosta da igreja. Porque o que ele não tem, faz sentido. A igreja do Senhor vai ensinar a ele. Eu creio muito nisso. Muito bom. Pastora, qual a dica aí? Olha, eu tenho um lema de vida, né? Eu não casei antes que eu tivesse a aprovação total dos meus pais. Então, eu acredito muito na unção que está sobre, né, aqueles que cobrem a nossa vida. E eu precisei esperar 8 anos para casar. Precisei esperar, né? Trilhamos esse caminho até que Deus foi claro e falou com meu pai. E Deus, né, trouxe ao meu pai a revelação de que sim, eu mesmo era a pessoa que o Senhor tinha para mim. Então, eu acredito muito em não atropelar processos. Em não, sabe, a Bíblia diz que tem gente que é tão veloz que pega com seus pés, né? Aquele ditado, os apressados. Então, eu acho que, assim, ser cauteloso com os processos, né? Não querer acelerar aquilo que não precisa ser acelerado, confiar na oração e na intuição de pai e mãe. E outra coisa, eu tive um pai muito presente. E um pai que foi um exemplo. E hoje, quando eu olho pro meu marido, eu o vejo muito parecido com meu pai. Que legal. Então, eu espero, né, que Helena escolha um homem assim. Eu espero, né, que ela veja... No mínimo, o que o pastor assim né? Ele é o sarrafo, né? Que ela escolha assim, né? É que a base dela seja, olha, pelo menos tem que ser assim, como meu pai me trata, como ele me ama, como ele me quer bem. O que traz para nós homens, né, essa responsabilidade, né, de sermos esse primeiro, não marido, mas assim, referencial de homem para as filhas, né, meninas, elas olham muito pra gente, eu percebo isso lá em casa. Eu, pensando aí na resposta, né, eu falaria 2 coisas para as mulheres, né, solteiras. Primeiro, não ache que você só vai ser completa quando você casar. Você precisa ser inteira em Deus. A história da metade da laranja. Isso. Você precisa entender que só Deus que vai te completar. Entendeu? Que Ele precisa ser tudo na sua vida e você precisa se encontrar em Deus. Porque tem gente que coloca tanta expectativa no casamento que enquanto ela não casa, ela vive uma vida infeliz porque ela acha que tá faltando alguma coisa, né? E Paulo fala muito sobre a vida dos solteiros, né? Que ela merece, deve ser vivida, aproveitada, servindo a Deus, né? Por conta das coisas do Senhor. Exatamente, porque o que um solteiro mais tem tempo, porque depois que casa tem filho, né? Acabou. E a segunda coisa que eu falo, e eu tenho visto muito sobre isso, é que as mulheres têm criado um homem perfeito no seu coração e na sua mente. E por isso, muitas vezes, elas não estão só sendo criteriosas no sentido de sábias ao escolher com quem elas vão casar, mas o nível tá tão elevado que não existe essa pessoa na face da terra. E por isso ela permanece solteira. Não porque ainda não chegou o tempo, porque ela tá criando na mente dela alguém que nunca vai existir. Ilusório. Ilusório. Que é o que a bispa falou e todos nós aqui falamos. É impossível, não vai existir esse homem perfeito. E a gente tem que estar preparada para entender que a gente também não é perfeita. E que se a gente não é perfeita, a gente não pode exigir uma pessoa perfeita ao nosso lado. Então eu daria esses 2 conselhos, né? De você ser inteira antes do casamento, porque não tem como. É o que o Jonatas fala da metade da laranja. Que existe essa música, né? De você é a metade da minha laranja. Duas metades, por isso que vai ficar incompleto esse casamento. Mas é uma música de Fábio Júnior. Exatamente.
Mas as pessoas levam essa filosofia pra realmente vida, é uma né? pessoa que... Você vai falar, pastor, a música é tão bonita, ok, a música é bonita, mas não tem um princípio. Mas é porque ele é músico, só por isso. Então é isso. A árvore é conhecida pelos frutos. Ó, gente, ó, tem que chegar a laranja inteira, chega as duas laranjas, É. espreme, gera um suco, aí virou um. E aí você não consegue enxergar, né? O pastor Cláudio Duarte, ele disse que quando as pessoas perguntam muito a ele sobre isso, com quem casar, quando casar, ele diz, quando você estiver muito feliz e você em Deus já se tornar essa pessoa plena, então você está Isso. pronta para porque aí você vai parar de colocar expectativa no outro, né? Exatamente, é isso aí. Vamos para os momentos finais, então. Deixem aí uma palavra, um incentivo, né, para quem assistiu a gente até agora. O que vocês querem falar para eles? Uma mensagem para deixar aí no coração deles aí. Principalmente para as mulheres, né, que é o foco de hoje aí. Que você que ficou conosco até aqui, ouviu, né, esse podcast, que você possa decidir, tomar essa decisão na sua vida, brilhar a luz de Jesus sobre você. Que a sua luz brilhe diante de Deus e dos homens, que você seja autêntica, né, como foi dito aqui, que você seja curada nas suas emoções e que você não desista da palavra de Deus para sua vida. Uau, amém. Isso, a sua Amém. palavra aí para as pessoas. Eu estou muito agradecida, viu? Foi tão bom estar aqui com vocês. E a gente nem estava gravando, né? Tava Verdade. realmente, Foi uma conversa, né? Um bate-papo aqui. Eu agradeço muito, porque isso é bom para meu coração não é aqui, ele é aqui, né? Então, quando eu sinto que eu posso, é muito bom. Então, antes de tudo, obrigada pela honra de estar com vocês, de rever Carol, que estava com tanta saudade que a gente nunca mais se encontrou. Enfim, eu tenho uma frase que eu terminei, inclusive a minha palavra lá no dia do lançamento, lá na Chave Mestre de São Paulo, e que eu peguei isso no meu coração, e eu repito muito para as meninas, nós somos doces guerreiras. Amém. Eu acho que é Amém, um antagonismo bem saudável, né? Então é doçura para os nossos amores, toda doçura para o meu marido, meus filhos, toda doçura para aqueles que eu amo, e guerra contra tudo aquilo que se levanta contra o propósito de Deus. Doces guerreiras no exército do Senhor. Bispa, fala um pouquinho aqui. Verdade. Além, gente, desse livro aqui que a gente está fazendo com a autoria, né? A Bispa acabou de lançar esse livro aqui, ó. 7 chaves para a sabedoria. Uau! E eu já vou pegar o meu aqui para poder aprender essas 7 chaves. Eu queria que você falasse só rapidamente um pouquinho sobre esse livro para todos poderem comprar, homens, mulheres. Também onde achar, né? Esse livro saiu agora também, é uma grande alegria, fruto daquilo que eu disse no início, que agora eu tô tendo mais tempo. Legal. Então, o Senhor me deu a graça. O ano passado nós fizemos a gente sempre faz uma jornada com as mulheres da igreja, e a jornada do ano passado se tornou esse livro, né? Ah, que legal. Então, nós somos mulheres bíblicas, a ideia foi essa. Nós somos mulheres bíblicas vivendo em 2025. Então, uma das maneiras de nós nos tornarmos essas mulheres bíblicas é analisando os dilemas das mulheres da Bíblia. E como elas resolveram seus dilemas e trazendo para a nossa vida. Então, escolhemos 7 mulheres, né? E, então, cada capítulo, cada chave é uma mulher da Bíblia nos seus dilemas, e cada uma delas nos traz uma chave onde encontrar sabedoria. E o 8º capítulo cada uma vai escrever sua própria chave, como é. Então é um livro interativo que você pode, eu estou sugerindo que as pastoras façam em 7 semanas, ou se a pessoa sozinha faça em 7 dias, para que você possa aproveitar cada chave, e no final você escreve a sua própria chave. Então eu trouxe para vocês 2 aí. Obrigada. Trazer de presente para vocês. Estou muito feliz com esse livro. O prefácio é do Rafa. Eu disse, filho, você fez o prefácio melhor do que o livro inteiro. Ele é uma benção. Ele é. Se alguém quiser adquirir, tem algum lugar? Então, a gente, por enquanto, a gente chegou primeiro da nossa igreja, a gente só tem lá, Bia, que está ali com a gente, atende a pedidos de gente que está aqui, mas a partir da próxima semana vai estar na Amazon, e a pessoa vai poder adquirir na Amazon. Enfim, nas minhas redes, lá Vai para as nações. Fala aí as redes sociais dela. Vocês, para quem quiser seguir também. Eu faço um trabalho ainda pequenininho, eu tô aprendendo a lidar com isso, mas eu gosto de gente, né? Então, a maneira que a gente tem hoje em dia são as redes sociais. Ninguém tem mais tempo então eu dentro
do meu tempo apertado com a igreja, às vezes eu solto um videozinho, então tá Bispa Niara Nery, assim mesmo, Bispa Niara Nery, e aí eu lá posso informar depois o link para atender, enfim, é isso. Instagram meu, @Carol com K, Luxinger, Luxinger. É isso aí. Deus. Dá uma mensagem lá pra pastora, ela vai dar uma moral pra vocês. Amém. A minha oração por vocês é que vocês possam realmente perceber quem Deus criou vocês para serem, né? E que vocês não vivam mais aquém, né? Daquilo que Deus te criou. Deus, quando Ele nos formou, Ele pensou em algo tão extraordinário, né? E todos os dias a minha oração é: Deus, não me deixa viver abaixo daquilo que o Senhor sonhou para mim, né? E que essa também seja a sua oração. E o meu Instagram é priscilaalmeida.ofc, me segue lá. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau! Chegamos ao final de mais um episódio da CNX, esse podcast que tem abençoado muitas vidas. E você que gostou e que quer patrocinar, eu vou deixar aqui um link embaixo que você pode ter mais informações de como ser um parceiro desse podcast, fazendo com que ele chegue cada vez mais para mais pessoas que precisam ouvirem e serem transformadas por essa palavra. Deus abençoe você.